Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao no capítulo anterior. Antes de dizer qual vai ser o tema do nosso vídeo do mês, eu quero pedir para todos vocês para que se inscrevam aqui no canal, né? Se inscreve, ativa as notificações, porque aí vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que a gente grava mensalmente, nossas lives, que antes eram no Instagram e agora estamos aqui, porque o Instagram quer números e ainda não estamos digamos assim, cheia deles, dos números, então a gente está testando lives aqui neste espaço. Também uma forma de ver outros formatos ainda na live, mas num outro espaço. Então, se inscreve aqui no canal, que aí vocês vão saber quando que tem o vídeo e quando que tem as lives. Só para relembrar, as lives são todas as segundas-feiras. Calma aí. As lives são sempre na última segunda-feira de todo mês. Então, todo mês, na última segunda-feira, a gente grava a live, geralmente por volta de 8h30 da noite. Quando não dá para ser na segunda-feira, a gente deixa os avisos lá nos stories do Instagram. Então, segue a gente também lá, no capítulo anterior, que é o arroba do perfil aqui do No Capítulo. Lá você fica sabendo quando a gente publica os vídeos do mês, quando nós também publicamos o No Capítulo Convida, que é o nosso quadro, um podcast, né? Só não é em vídeo, é só o áudio, a gente entrevistando convidados, conversando, né? Sobre novela. Então, tem pessoas bem conhecidas da bolha, tem pessoas que não são tão da bolha, mas da bolha ou não da bolha, a gente sempre quer conversar com pessoas que gostam de falar de novela, que gosta de dizer o que tá achando das novelas, ou o que que acha das novelas do passado, as novelas da memória afetiva, enfim. Então, se inscreve no canal para saber no capítulo convida, do vídeo mensal e também das lives. Eu tô no Instagram, @nath.natv, então lá vocês me encontram para mandar DM, conversar, enfim, fique à vontade para trocar ideias. E também vocês me encontram nos outros espaços digitais que eu estiver habitando aí. E você, amiga, deixa o seu arroba. O meu é Maria Raquel FS underline, só no Instagram, mas podem me seguir lá, a gente conversa de novela pela DM, tem bastante gente que conversa, que vem, que viraram amigos, inclusive, né? E alguns até já apareceram por aqui no capítulo Convida. E é isso, gente. Sigam a gente, tal, mandem, né? Compartilhem com quem vocês gostam. A gente sempre faz um vídeo por mês de uma novela diferente, né? Já tem novela de streaming, tem novela antiga, tem novela um pouquinho mais nova, tem, enfim, para todos os gostos. Tem clássico, tem novelas que poderiam ser clássicos, na nossa opinião, mas ainda não são clássicos. Então, tem de tudo um pouco. Do Sim. presente, passado, ainda enfim, coisas do futuro, comentários sobre o futuro, ou não é nem previsões, mas enfim, comentários sobre o futuro e hipóteses, aí são nas lives mensais que a gente comenta o que a gente está assistindo, e as notícias que saem aí, do segmento de TV e entretenimento. Tá bem completinha para quem gosta de novela, né? Tem gente falando de É, novela, tem novela em específico e tem as lives que a gente faz, que pra todos os gostos. que a gente comenta no mês, o que tá acontecendo no mundinho e tal, né? Então tem aí. E esse mês, Nath, achei muito interessante, porque quando a gente. Acho que foi o Melodramáticos, né, que postou o perfil do Melodramáticos. Sim, eu cheguei a ver no TikTok e também vi no Instagram, eles falando, o que eu achei interessante, porque a própria emissora não se esmerou em divulgação. E também eu acho que esse vídeo do mês vai ser uma maneira de testar um novo formato, que é falar também de séries, né, porque eu acho que tem séries curtas que a galera gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo de um clássico, um ícone aí quando a gente fala das nossas séries, por exemplo, Tapas e Beijos e Os Normais, são séries que a galera comenta muito, então quem sabe um dia a gente não grave sobre essas séries que eu estou citando, mas a gente vai começar a testar, falar de séries também, por que não, né? Eu acho que, claro, o carro-chefe sempre vai ser a novela é o que move aqui,
Mas eu acho que também testar outros formatos, outras possibilidades é interessante para chamar, um público diferente para cá, que talvez goste de série, mas se interesse por novela e ainda não conhece a gente. O meu perfil é bastante assim, por ideia de um amigo, eu falava muito de novela, ainda falo, novela é o carro-chefe, mas também falo de outras coisas lá. É, eu acho que o capítulo anterior engloba tudo que seja seriado, né? Tipo, que a gente fala seriado, que seja uma narrativa em série, que seja contada em Sim. capítulos, então, com certeza. E também a gente vai falar de uma produção que não é do Eixo Globo, porque aqui dentro da minha casa, eu sou chamada pelo meu irmão de globista, mas não é questão de ser globista, gente. Ele fala: "Ah, você é globete, você é globista". Não sou nem uma coisa nem outra. Eu só não tenho culpa se a maior quantidade de produções realizadas está na emissora da família Marinho, gente, não tenho culpa, entendeu? Aí enfim, a gente, tenta consumir, tenta assistir. Eu confesso que eu acho que quando mais nova, ano passado, eu assistia um pouco mais de SBT. A SBT me remete muito à minha avó, por parte de pai, que ela faleceu, mas ela gostava muito. E de vez em quando eu assistia Record. Eu confesso que agora eu converso com a minha mãe, às vezes converso com a minha irmã, nossa, uma pena que eu ainda não tinha cabeça para valorizar aquelas produções que a Record fazia. Minha mãe assistia bastante Record. Mas então, vamos indo direto ao ponto do que a gente vai falar sobre a minissérie, ainda usa a nomenclatura de minissérie, mas a minissérie, série, e agora quem vai ficar com a mamãe? Eu falei certo, né, que agora Gente, deu um que chute aqui eu na acho minha cabeça. É isso, né, que foi produzida aí pelo começa SBT. E aí a gente vai é, falar muita coisa. o erro Eu falei certo, dessa né? série, sim, SBT. E agora quem vai ficar Não, com a mamãe? É, você falou que certo. eu de re que O eu fiquei primeiro erro meio. dessa série, assim, não, eu acho que, na minha opinião, não vão ter muitos erros, mas o primeiro e o maior, eu acho, é o nome. Porque coisa com nome longo não dá muito certo, gente. Ficar. Olha, a gente nem consegue lembrar. Quando a gente conversava sobre essa série, tipo, a gente tem que ver a série, falava a série da mamãe. Eu acho que quem vai ficar com a mamãe seria mais direto ao ponto, e seria um pouco menor, mas eu acho que também vai ver conforme. Eu não sei se quando você faz uma produção ela já tem nome desde o início, se você só dá nome no não sei como é, mas assim, eu acho que e agora é tipo o gancho da pergunta, e agora? Quem vai ficar é uma coisa meio de gancho, É, mas parece não ser sei. uma. Sabe quando você faz uma ideia inicial e você pega uma frase e é aquela ideia inicial é a frase? No, Sim, no roteiro, acho que é logline o nome. Então parece tipo pegaram a logline e fizeram o título. Parece que é isso, sabe? Não parece que ah, pensaram em um título específico pra série. eu acho interessante a gente já começar a discutir essa questão do nome, porque eu acho assim, gente, tem muita coisa para ser discutida aqui. Eu só acho assim, antes da gente entrar nessa discussão toda, eu acho que a gente já tem que parabenizar o SBT por pelo menos ter tentado sair do eixo infantil. Porque quando a gente falou assim, vamos assistir, aí eu fiquei pensando assim, gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu assisti algo que foi produzido pelo SBT, que não é mexicano, que não é de outra nacionalidade. Então acho que assim, a gente tem que tirar o chapéu, dar todo o mérito deles terem tentado sair desse eixo infantil que já estava uns bons anos aí, novelas longuíssimas, né? Quase, sei lá, 1 ano de novela, se bobear, de tanto capítulo que tem. Então, acho assim, achei interessante. Eu acho que também o fato de ter tido ex-globais, podemos dizer assim, é outro ponto que é curioso, mas eu não acho que não. É curioso, porém não tão curioso assim, por questões de mercado. Mas eu acho assim, eles deveriam continuar apostando mais em coisas assim curta para ver se chamava mais atenção, né? Pensando pensando aqui agora, porque eu achei assim, claro, tem questões aí que a gente vai falar mais, mas primeiramente a gente tem que parabenizar pelo menos a tentativa. Por mais que não tenha tido números de audiência, divulga por mais, que tenha outros fatores, eu acho que só de ter ao menos tentado já é algo para se parabenizar.
Você estava falando das produções infantis, do SBT, que ela só faz produções infantis, e essa foi, né, saiu tanto. E eu estava tentando lembrar, mas realmente não tem nenhuma criança na série. É uma série sobre uma família que está passando ali com uma idosa, né? A situação da. Eles falam demência na série, mas acredito que talvez seja até um Alzheimer. Que não tem criança. Todas são adolescentes ou adultos, praticamente já jovens, né? Adultos, eu acho que aí eles têm mais de 20 anos, nem vão na escola mais. E realmente é muito interessante isso do SBT não colocar, falar, não, essa daqui não é uma produção infantil, é uma produção adulta. Não nos moldes que a gente fala de 18 mais, em que tenha, mas com É, assuntos adultos e assuntos voltados para o público adulto. é interessante você ter colocado isso, porque, tipo assim, claro, eu nem percebi, realmente, eu não tenho nenhuma criança. E eu acho que até é interessante estrategicamente, para não ser uma coisa assim de, ai, não querer ter continuidade, sabe? Não sei se alguém pediria uma certa continuidade, mas, eu acho que foi assim, foi válido deles terem ao menos tentado. A gente também precisa entender que o SBT tá vivendo um momento diferente de tudo que ele já viveu, né. Eu acho que agora o Silvio Santos já se foi, ali tem as filhas tentando entender e administrar ali. Eu acho que tem-se uma vontade de tentar fazer as coisas, mas ao mesmo tempo é uma vontade de fazer, uma vontade de dar certo logo, e televisão tem que ter essa questão de hábito e paciência, certo, a gente está falando que as mudanças acontecem o tempo todo, tá tudo muito acelerado, mas eu acho que tem coisas que você vai ter que fazer um tempo, não vai dar um resultado tão, digamos assim, grandioso ou tão como você espera, e aos poucos vai se acertando. Eu acho que a tentativa deles de colocarem, por exemplo, uma novela mexicana no horário ali das 9, antes acho que deve ser antes do Ratinho, né, eu acredito, não sei. Eu acho que já foi algo válido também a ser destacado. Estava passando As Filhas da Senhora Garcia, agora é uma outra novela que eu não sei o nome, não tô lembrando o nome agora, mas acho que deles colocar uma novela nesse horário aí, né, já é algo também que é diferente, né, então eu acho assim, eles estão tentando, né, eu só acho que eles poderiam tentar um pouco mais investir na dramaturgia deles, mas não sei se eles não investem por questão de custo, por questão de, sei lá, deve ter outras questões além de custo, né, não sei. Agora não tá me vindo alguma outra questão na cabeça, mas eles poderiam investir mais na dramaturgia deles, sem ser infantil, outras coisas além do infantil. Continua investindo no infantil, mas também que tivesse outras coisas, por exemplo. Eu acho que essas minisséries são uma boa saída para um público adulto que já está cansado do infantil e quer ver alguma coisa diferente das novelas da Globo e das novelas mexicanas, né? Dessas reprises mexicanas. E me surpreendeu. Desde o primeiro minuto que eu assisti essa série até o último capítulo, até o último segundo, me surpreendeu muito a qualidade. Eu achei uma qualidade muito boa, assim, tá com uma qualidade, talvez uma direção um pouco, assim, SBT, né, equivocado, mas eu acho que tá a qualidade, não que seja ruim, mas às vezes quando a gente consome muita série, assim, muita novela, a gente acaba vendo algumas coisas que poderiam melhorar, né? Mas me surpreendeu muito. Assim, eu achei uma qualidade de streaming, sabe? Muito boa mesmo. Gostei demais. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque eu acho que algumas pessoas, elas já, né, é do SBT, é da Record, e já vem né, o pé atrás, preconceito. Preconceitos, ideias pré-concebidas. Isso que você está falando é interessante, porque, por exemplo, a minha mãe às vezes assiste a Fazenda e às vezes ela coloca lá, ainda está passando algo bíblico lá. Eu não sou o público, mas você fica ali sentada, olhando 5, 10 minutos, aparece um ator que já fez novela na Globo, alguma coisa, você fica olhando assim e fala, nossa, sabe? Assim, eu não sou o público, mas ele, acho que dentro do que eles tentam fazer, né? E assim, a Record, por exemplo,
ela já tem uma posição bem clara, que nem assim, às vezes a gente lamenta, ai, as contemporâneas, aquelas outras produções do passado fazem falta? Sim, fazem falta, era interessante, era legal, mas era um outro momento, esse momento acabou, eles já têm muito bem clara a posição que eles querem, o que eles querem produzir, e eu sou da ideia de quem gosta vai lá, senta e assiste, quem não gosta muda de canal, assim, eu pelo menos penso dessa maneira. E tanto eu acho que tanto a Record quanto o SBT, ali é uma fonte inesgotável, a Bíblia é uma fonte inesgotável de novelas, a Bíblia é um novelão para quem leu. Eu falo que é a Bíblia eu falo aqui em casa, eu falei: "Ai, lá vai a Record com a Bíblia visual", porque basicamente é o que você tá falando, é a história que tá ali no livro, só que você tá vendo de forma visual, porque a gente sabe que a Bíblia tem uma linguagem mais erudita, difícil de você às vezes entender alguns significados, algumas coisas ali, então eles estão tentando colocar de uma forma mais acessível, né, se é que acessível é a palavra, não sei. E o SBT com os livros infantis também, Sim. as tramas infantis também inesgotáveis ali, né, tantos que existem que eles não adaptaram ainda, mas é interessante você quando uma das emissoras faz alguma coisa diferente, que é boa, que é de boa qualidade, a gente assistir e falar: "Putz, é bom, é de boa qualidade, vamos dar os louros a quem merece". Uma coisa que me surpreendeu, você tá falando assim que te surpreendeu, uma coisa que me surpreendeu é que essa série é criada pela Cristiane Friedman, ela foi escrita pelo Alexandre Teixeira. Quando eu vi Cristiane Friedman, eu fiquei assim: "Gente", isso me surpreendeu muito, porque claro, eu além de assistir, eu sempre faço pesquisa, né. E eu fiquei muito surpresa que é algo dela e eu fiquei pensando que nem o fato de ser dela não foi um argumento para ser mais falado, por exemplo, porque ela é uma boa autora, ela fez novelas interessantes, boas novelas na Record, e, nossa, nem o fato dela de, tipo, ter a grife dela não fez com que fosse falada mais, porque eu nem sei se as pessoas têm conhecimento de que o SBT fez essa produção, né, Não. exibiu essa minissérie, né. Não, porque a gente que estava tá inserido dentro desse mundo da telenovela, que a gente sabe tudo de streaming também, a gente não ficou sabendo. A gente o Melodramáticos, né, que é um perfil do Instagram, TikTok, tem no Twitter, eu acho também, eles postam essas notícias, eles postam essas produções, e eles que postaram, e foi o único perfil que eu vi postando. Eu não vi nenhum outro perfil. Aí eu fui no perfil do SBT, tava uma bem tímida, assim, uma ou outra postagem, mas você não vê, eu conheço bastante gente que assiste o SBT, o Mais SBT, né, aqueles canais, e eu não vi ninguém falando, ninguém, não vi os grandes que falam de telenovela falando sobre essa série, então assim, talvez o SBT não tenha divulgado. Também, por É, exemplo, o Cenas convidou a gente para ir lá, que ia fazer a estreia da nova novela, não sei, Amar, alguma coisa assim. eu acho que o nome da novela é esse mesmo. Não teve isso pra E Agora Mamãe. Eu não ouvi falar de ninguém, nenhum influenciador indo lá fazendo sabe? Eu acho assim, a gente tem que considerar, e aí volta tudo que a gente já falou anteriormente, o SBT é visto muito na parte de dramaturgia, é muito focado em produção infantil. Então não sei se é do interesse de todos os perfis que fazem cobertura de teledramaturgia, é ficar às vezes noticiando esse tipo de informação, de trama infantil, por exemplo. E aí eu acho que talvez agora, com essa questão de ter uma novela exibida num horário nobre no SBT, e essa tentativa da série, talvez seja uma forma do SBT tentar ter um pouco de, como eu posso dizer, proximidade de um relacionamento com pessoas da imprensa que cobrem televisão, produtores de conteúdo. Eu acho que eu não posso dizer como um todo, porque eu não assisto o SBT. Aqui na minha casa, o SBT, por exemplo, agora, no momento que a gente está gravando, tá sendo exibido o Teleton, aí a gente assiste aqui um pouco, mas, por exemplo, no dia a dia,
eu raramente assisto. Só de domingo, que a gente tá almoçando, aí às vezes o filme da Temperatura Máxima não é um filme tão legal, aí a minha mãe coloca lá no SBT, a gente fica vendo Domingo Legal, fica vendo Passo e Repasso. Então assim, eu só vejo um pouquinho no domingo. Aí de segunda até sábado eu raramente vejo. Então eu acho que, a divulgação, não sei como foi nos intervalos do canal, mas eu acho que faltou uma divulgação um pouco mais estratégica, um pouco mais inteligente, ainda mais considerando que você está tentando fazer um movimento de mostrar para o público, para a imprensa, olha, nem sei se para a imprensa, mas assim, você está fazendo um movimento de: "Olha, eu estou produzindo algo que não é produção infantil". Aí você fica: nossa, o que será que o SBT está produzindo?". Então acho que assim, a estratégia de divulgação não na minha visão, não foi muito inteligente. E eu acho que também eles ficam tanto nessa ânsia de ter coisa nova, de ter coisa diferente na grade, cada hora é um programa, cada dia tá de um jeito, eles mudam muito o horário da programação. Então quem acompanha o público do SBT é bem perseverante, porque eles mudam demais o horário. Então você nunca sabe, tipo assim, você nunca tem certeza se vai passar, sei lá, 6 horas da tarde, às vezes pode ser 5h45, às vezes pode ser 6h30, às vezes pode ser 7 horas. Então fica muito flutuante, fica muito bagunçado. Essa coisa de você falar de divulgação também, eu acho que eles pecaram nisso porque essa minissérie, ela é para um público, pelo assunto dela, pelo como ela foi feita, pelo texto, que é muito bom, para um público, no meu ver, polícia Manso. Quem gosta das novelas da Alicia vai gostar de Mamãe. E agora eu não vou ficar falando o nome inteiro, né? De Mamãe. Porque apesar dela ser uma minissérie e tal, e eu acho que falta umas construções, claro, se ela fosse tivesse só tem 5 episódios, né? Se ela tivesse 20 episódios, ela seria uma ótima obra. Como só tem 5, é uma obra curta, então são tocados assuntos muito rapidamente. Mas ela tem tudo, ela é um drama familiar para mim. É um total um drama familiar ali, do dia a dia, tem cotidiano, tem. Então, quem gosta ali desse estilo Lícia Manso, ou até quem gostou, não vou falar que é idêntico, de Pedaço de Mim, talvez curta, talvez goste. Então, eu acho que faltou essa coisa deles pegarem esse público mais nichado do streaming, que gosta desse tipo de drama cotidiano. Ou aquele pessoal que assiste This Is Us, é bem parecido ter a temática. Eu acho que você definiu bem, é drama familiar, tem um leve toque de humor, mas muito leve ali por causa da própria protagonista e as situações ali que acontecem. Mas realmente, eu acho que assim, a gente diz que é para todo mundo, mas pessoas que gostam de muita ação, muita coisa acontecendo o tempo todo, não sei se vai ter saco para ficar vendo 45 minutos de cada episódio. Então também tem isso, porque tem gente que gosta de coisa movimentada o tempo todo, né. Eu acho que tem espaço para tudo, né. É, Então eu, uma hora você vê um eu, movimentado, uma hora você vê um mais calmo. eu falo, minha mãe não gosta de nada de ficção. Só que esse assunto é muito interessante, porque a minha avó teve Alzheimer e tal, a gente cuidou por anos dela e tudo mais, eu achei que ela ia gostar. Aí eu coloquei pra eles assistirem. Nossa, eles se desinteressaram muito rápido. Muito rápido. A minha mãe não conseguiu. Ela Nossa. achou bom, ela gostou, achou bonitinho e tal. Mas, tipo, acho que a direção não contribuiu. E é um dos pontos que eu. Acho que eu já posso falar agora. Que eu achei que a direção é muito boa, tal, na parte de drama, mas ficou muito a desejar na comédia. Porque tem no texto, dá pra ver que foi escrito algumas coisas que era pra ser muito engraçado, sabe? Principalmente essas situações que a Dona Maria com a Lucinha, que é a neta, com síndrome de Down se colocam, que era pra ser muito engraçado. E aí quando traduz o texto na direção, fica tipo, sabe quando você faz uma piada e ninguém entende? Então parece que é isso, sabe? Fica tipo, ninguém ri. Então parece que Ah, eu eu fiquei com eu muito com essa entendo. sensação. Eu entendo o que você quer dizer, porque eu acho que o único momento que eu ri, e aí eu não sei se eu ri por causa da situação, por causa da forma como foi, ou tudo junto e misturado,
acho que pra mim, aquele momento em que era pra ela estar tomando conta da neta, acho que é no episódio 3, 4, ai não lembro, alguma coisa assim. Era pra ela estar tomando conta da neta e simplesmente ela esquece, vai, tipo, passear com as amigas, de repente ela foi parar lá no programa do do Silvio Santos lá com a SBT. Patrícia Bravanel. Não, e aí do nada, tipo assim, aí a Nora liga assim: "Eu achei a sua mãe". E a minha mãe tá onde? No SBT. Liga a Tipo, liga no televisão. Mais esse não, liga a televisão, "Ah, a gente tá então liga no Mais SBT", já o próprio merchan, e não é Sim, aquele merchan tipo, aquele merchan, o merchan, aquela coisa é meio forçado, violenta, assim, né. Foi forçado. bem Então, natural, foi muito bom. e aí, essa eu acho que essa foi a parte que eu ri, que eu peguei e falei assim: "Gente, eles mesmo mencionando eles, é tipo assim, eles mencionando eles mesmos e ela pedindo pra colocar no Mais SBT", pra mim acho que foi a única parte que eu ri, assim, um pouco, além, mas realmente eu acho que talvez eles não quiseram misturar comédia de uma forma que ficasse muito comédia-zona, justamente por se tratar de uma questão, séria, um drama sério, talvez eles não quisessem misturar muito para não ficar aquela sensação de, tipo assim, sabe quando você vê assim: "Nossa, tá tratando de uma questão séria, mas tá levando na brincadeira", sabe, alguma coisa assim? Talvez a decisão da direção tenha sido de manter esse tom para não ficar com um tom meio: "Ai, olha, tá tirando o sarro da situação", sabe. Não Mas sei tem se o que eu algumas expliquei faz situações sentido. que eu acho que foram escritas para ser engraçadas e aí a direção, essa decisão da direção eu entendo, eu concordo que eu acho que foi isso mesmo, acabou meio desconexo. Mas fora isso eu acho Sim. um texto muito bom, assim, os diálogos, eu assistia e falava: "Meu Deus, parece que eu tô assistindo a minha vida", sabe. Nossa, foi muito bom É, mesmo. você citou aí que a sua avó teve Alzheimer, a minha avó, que era SBTista, ela também tinha problema de Alzheimer, então acho que a gente que teve algum parente, não sei se além de avós, outros parentes têm essa questão, mas na minha família foi minha avó. Sei lá, você assiste de um jeito diferente, porque você começa a ver aquelas situações e lembrar de coisas e de situações, e você fica assim: "Caramba", né. Enfim, pra mim é assim, você assiste, claro, olhando ali de forma mais crítica, mas vai num lugar diferente justamente porque eu tive alguém que vivenciou e a minha avó morava aqui com a gente, né, então, Sim, minha imagina. avó também, a gente cuidou dela, tal, por 10 anos, então, realmente fica muito. Eu até anotei, a primeira coisa que eu anotei, que eu pensei quando eu assisti, assim, o começo já é: eles estão entregando nessa minissérie tudo que a Globo tá querendo entregar há alguns anos já. Essa brasilidade, sabe, que a gente fala: "Ai, falta brasilidade na novela". Tem nessa série. Essa coisa da família, das questões familiares, né, eu acho que é um assunto sério, forte, mas na série é tratado como leveza, mas essas relações dos irmãos, e cada um tem a sua vida, e ninguém quer abrir mão da sua própria vida para ficar ali. É uma questão muito complexa que é tratada com essa complexidade na série. E eu acho que agora, com Três Graças, talvez a gente tenha isso nas novelas, né? Mas que a Globo tem pecado um pouco de trazer para os enredos das novelas dela essa complexidade, querer tratar assuntos complexos com a complexidade que eles têm, sabe? Eu acho É que que eu acho o SBT que entregou nessa. É que eu acho que quando você coloca essa questão, eu acho que nem eu acredito que certos temas, nem todo mundo, que é o que eu falo de, tipo assim, você senta para assistir a TV ou no caso aqui é uma tela de um computador ou um celular, um tablet, a tela que for, por 30, 40, 50 minutos, ali é o escapismo. Você vai para aquele lugar, você quer, sei lá, ser aquela pessoa, ter aquela roupa, aquela casa, aquele amor, aquele tudo. Quando você vai para essa tela para ver questões que nem nós estamos comentando, nossas avós tiver tiveram Alzheimer. Você vai para lá para assistir e aí você vai ver uma coisa que você já passou ou tá passando ou conhece alguém que passou, não sei se todo mundo está preparado para esse tipo de imersão, porque você já tem tanto problema aqui, e aí quando você escapa para a tela, você não quer ver na tela o que está acontecendo aqui no real, você quer o escapismo, né. Então eu não sei se a Globo também, tenta levar questões como essa que a gente está comentando,
mas ela tem uma outra abordagem que aí não fica muito com a cara do que a gente viu nessa série. Eu acho que também essa vontade de se aproximar cada vez mais de produções com cara de streaming, com grife de streaming, ou que tenha o mesmo potencial de um streaming no sentido de ser comentado, porque vamos supor, entrou série tal no streaming, tem conteúdo que fica sendo falado semanas. Eu vou dar um exemplo, Tremembé. Todo mundo, eu nem assisti ainda, mas só se fala nisso. A minha mãe escuta rádio, ouve no rádio, não sei aonde, só se fala nisso. Claro que também porque o conteúdo dessa série também são coisas que aconteceram, né? São baseados em fatos reais. Mas assim, eu acho que não é todo mundo que quer ficar vendo na tela o que às vezes já passa na própria vida. Então, não sei se a Globo tem essa questão de pensar em outras temáticas ou tentar navegar por essas temáticas, mas de uma outra forma, sabe? É, o que a gente tá falando, eu acho que é uma bem Lícia Manso, assim, Sete Vidas, a vida da gente, eu acho que vai bem nessa pegada e, como você falou, talvez a Globo não esteja interessada em investir em produções desse tipo. E essa produção, o SBT produzindo essa minissérie, talvez ele tenha essa abertura, né? A gente fala tanto desses autores irem para o streaming, mas essa série agora a Mamãe, talvez seja uma abertura para esses autores também irem para o SBT específico, né? A Record a gente sabe que por enquanto tá outra pegada ali, bíblica e tal. Mas o SBT, eu acho que essa minissérie abriu uma porta muito grande para ele concorrer com a Globo, concorrer com o streaming. Não digo a Eu Globo porque a acho. Globo, claro, tem uma audiência consolidada e tal, mas com o streaming, com certeza. Eu acho que ainda. Eu entendo o que você quer dizer, mas É ainda não uma nesse sentido. porta, é uma Eu abertura. acho, eu acho assim, eu não sei se é do desejo deles de continuar esse tipo de produção. Eu acho que eles deveriam tentar, se não com um pouco nessa temática mais drama familiar, mas outros gêneros, outros estilos. Eu acho que eles poderiam apostar um pouco mais nesse formato de minissérie, testar a exibição num outro horário, com uma outra divulgação, talvez tentando fazer de convidar a imprensa ou influenciadores para ir lá, da mesma maneira como foi aí com essa novela que o Cenas até mencionou a gente. E aí, quem sabe, e a coisa aí tomando corpo e eles resolverem investir na dramaturgia, porque assim, é interessante, vale a tentativa, mas não sei, parece que para mim fica a sensação de que, tipo assim, a gente colocou uma coisa aqui para testar uma semana no período da tarde, porque ela foi exibida às 5h45, que eu acho um erro esse horário, porque você tem os noticiários Brasil Urgente, Cidade Alerta, você tem o Vale a Pena Ver de Novo, então assim, o que vai ter de diferente para fazer a pessoa largar o canal 5, eu tô aqui em São Paulo, lugar que é o 5, para eu ir para o canal 4, que é o SBT, por exemplo, sabe? Então, eu acho que eles deveriam continuar, né, e ver aí outros horários, outras possibilidades, né, mas, assim, não sei, né, eu não vejo muito empenho na parte de dramaturgia deles. Até Não sei agora a se gente posso estar contou, enganada, mas até agora a gente contou 3 erros de divulgação e de planejamento que o SBT fez com essa minissérie. E com certeza, se não teve uma audiência que eles esperavam, foi por causa disso. O primeiro foi a divulgação, né, divulgação porca. O segundo foi. Nossa, eu tinha terminado. Mas esse daqui é o terceiro, que é o horário errado. Então, que deveria ser às 10 da noite. então, eu acho que eles jogaram ela nessa 5h45, porque era naquele horário, naquele momento que não tinha nada muito certo ainda do que ia ser exibido. Eu acho que não tinha ido o Aqui Agora, aí teve um momento que teve, acho que Porta da Esperança, como é? Porta alguma coisa, não sei. Lá que era com o Sérgio, acho que era o Sérgio Malandro que ia fazer, aí depois colocou outra coisa. Então, assim, cada hora ficar mudando toda hora, eu entendo que eles estão mudando na ideia de testar, na tentativa de tentar acertar, mas eu acho que
a televisão ela é hábito, então você tem que colocar aquilo ali, sei lá, 1 semana, 2, 1 mês, para ver como que vai ficar. Aí vamos supor, ai, já tá 2 meses no ar, tá, sei lá, tá dando 1 ponto, tá dando traço, tá dando, sei lá, 3 pontos. Ah, então vamos mudar, vamos avisar que a gente vai fazer outra coisa. Então eu acho que falta essa, na minha visão, falta essa questão estratégica, mas também, gente, isso sou eu, Natália, falando, eu não sou uma consumidora do SBT, eu não fico o dia inteiro, assistindo o canal para ver como que é, entendeu. Eu não cubro o SBT, eu não fico assistindo, então eu não sei, né, isso é percepção de público, de alguém que não tem acesso a informação nenhuma de lá, isso é olhando, entendeu. É a mesma coisa que se eu fosse analisar, sei lá, a Band, a Record, outras coisas, sabe, como telespectadora, sabe. Falando em SBT e problemas do SBT, vamos já tirar isso daí do caminho, que é o SBT, o mais SBT. Eu vou deixar você falar primeiro, porque eu tenho muito a hablar, então diga É... o que queres dizer sobre este streaming. Não, primeiro eu quero deixar claro que isso não tem nada a ver com a série, né? Que a gente, tipo, a gente vai falar ainda da série, muitas coisas boas. Eu amei essa série, gostei muito. Tem pouquíssimo a reclamar da série em si. Mas a gente tem o Mais SBT, que é um sistema gratuito do SBT. Então a série foi colocada na TV por uma semana, né? 5 dias, são 5 episódios. E depois ela foi para o Mais SBT. Não peguei no momento se foi por dia ou se ela foi inteira depois. Mas ela está disponível no Mais SBT, que é o streaming do SBT. Você baixa um aplicativo, você assiste, tem um ao vivo, tem alguns canais que só tem ali no streaming. E tem as novelas, os programas disponíveis para você assistir a hora que você quiser. Eu fui assistir o primeiro episódio, ok. Tinha que pular um anúncio. Achei chato. Mas tudo bem. É de graça. Ah, é de graça também. Qualquer pessoa pode baixar, é só você se inscrever. Fui assistir e tal, tive que pular um anúncio. Tá, chato, mas tudo bem. No início. Aí assisti o primeiro episódio. Aí o segundo episódio também. Assisti 2 anúncios, assisti o segundo episódio. No terceiro episódio, eu tava assistindo, aí no meio um anúncio. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí terminei. Aí o quarto episódio também. Eu falei, não dá certo. Aí, não sei se é tudo, mas essa série, essa minissérie também está no YouTube. Eu tenho o YouTube Premium. Eu falo que é um dos melhores streams que existe para pagar. Se você precisar pagar um streaming entre aspas, paga o Premium e o YouTube porque é ótimo. E aí eles disponibilizaram no canal do SBT, não sei se é do SBT ou do Mais SBT, mas está inteira lá no canal do YouTube do SBT. E aí eu fui assistir lá. E aí foi uma beleza, porque não tinha anúncio nenhum, porque eu tenho o Premium. E aí consegui terminar em paz. Então essa foi a minha experiência com Mais SBT, gente. Teria saco de assistir uma novela inteira pulando o anúncio em todo o capítulo? Provavelmente não. Provavelmente não. Não sei, eu tenho muita vontade de assistir várias novelas do SBT. Esmeralda, inclusive, é uma delas. Tanto a Esmeralda aqui do Brasil, né, a versão deles, quanto a mexicana. Mas não sei se teria saco de 150 capítulos pular um patrocinado por capítulo. E é isso. Agora a Nath passa a palavra. Então, aí decidimos que iria assistir. Eu assisto bastante coisa no computador, né. E aí eu fui logar e ele não entrava. Aí eu: "Nossa, que estranho". Detalhe, eu fui tentar às 7 da noite, não sei quais são os horários de maior tráfego dentro da plataforma. Isso também é um fator que a gente tem que considerar, apesar da gente não ter esses dados para poder avaliar. Não estava entrando, eu: "Nossa, que estranho". Saí, entrei de novo, não estava entrando. Aí eu falei: "Caramba, vou assistir aonde?". Aí eu peguei
Mandei mensagem pra ela, falei: "Tá conseguindo assistir?" Porque eu falei assim: "Não estou conseguindo assistir no computador". A televisão que eu tenho aqui no meu quarto não é uma smart moderna, porque eu acho que em TVs mais modernas deve ter até o aplicativo do Mais SBT, não sei. Não consegui assistir no computador, então, assim, já deixa isso como ponto negativo, não ter conseguido assistir no navegador. Eu não sei se, sei lá, se eu for agora logar lá, se eu vou conseguir assistir, mas eu tentei outros dias, outros horários, não entrava, o que eu achei ruim. Aí eu tive que baixar no meu celular. E aí, cada vez que você ia entrar para assistir um episódio, era 3 anúncios, você ainda foi sorte de um anúncio, você foi Eram 2. privilegiada. Eu pegava 3 anúncios para entrar o episódio, e aí, quando eu estava assistindo, no meio, por incrível que pareça, não teve nenhum anúncio, mas sempre era 3 anúncios para começar, e às vezes se você parava no meio e você voltava para assistir, ele não voltava da onde você parou, ele pulava para o próximo, que também é chato na minha visão. E aí, gente, a experiência que é para ser uma coisa nice, você já fica assim, já vai te dando uns, ai, vai dando você vai ficando levemente irritada. Aí a minha irmã ainda citou assim: "Ainda bem que é de graça, já pensou se isso fosse pago?". Claro, a gente tem que considerar que é uma plataforma gratuita, essa quantidade exorbitante de anúncios talvez seja por, enfim, precisa-se de grana, precisa se pagar, e aí o streamer precisa ganhar grana de alguma forma, então os anúncios ali é uma forma dele se pagar, dele ganhar dinheiro. Só que assim, gente, 3 anúncios para você começar a assistir um episódio de 45 minutos, você já fica assim: "Ai", eu não sei, eu vou deixando o anúncio rodando e vou fazendo outras coisas, mas uma pessoa muito mais impaciente, ela não vai ter saco para esperar 3 anúncios que você, detalhe, você não consegue pular nenhum anúncio. Isso é chato. Não tem um botão para pular. Então assim, você vai 3 anúncios para você conseguir de fato assistir. Então, assim, assistir completo no Mais SBT, a Raquel me falou que tinha no YouTube, eu falei: "Ah, não, já tô aqui, vou completo até para poder levar essa experiência". Foi a primeira vez que eu assisti algo dentro do Mais SBT. Eu a assim, os canais lá, ou mais canais que tem mais novelas, mais Silvio Santos, mais outras coisas, eles funcionam ok, entram de boa, já acessei em outros momentos, é tranquilo. Mas isso que você pontuou, eu também fiquei me questionando e pensando: "Gente, e para ver uma novela aqui dentro? Será que sempre que começa o capítulo são 3 anúncios? Será aí você trouxe essa experiência de anúncio no meio, que eu não passei, mas será que é sempre 3 anúncios? Será que vai ter anúncio no meio? Será que eu vou conseguir parar da onde eu continuar de onde eu parei? Será que vai". Então, assim, fica uma coisa que vai ficando, abre aspas, "insalubre". E isso, assim, tem novelas no SBT que não tem uma quantidade tão grande de capítulos, mas se você pega uma novela que tem, vamos supor assim, eu nem sei, vamos chutar, 160 capítulos, você vai ter que ter um saco, assim, astronômico pra e uma paciência de Jó para poder ficar ali e ver a novela completa. E isso a gente está falando, claro, a nossa experiência. Depois deixem nos comentários ou quando a gente publicar lá no Instagram, deixem lá nos comentários do Instagram, nos comentários do YouTube, se alguém já assistiu alguma coisa lá que não seja série, que seja, sei lá, um documentário, uma novela, um filme, qualquer coisa, e como que foi a experiência, porque eu fico muito curiosa para saber como que é, porque do mesmo jeito que você mencionou que ninguém da bolha ou alguém que cobre novela fala sobre isso, a galera só elogia quando os títulos que eles resgatam estão lá. Ninguém fala como é assistir algo lá dentro. Eu nunca vejo, nunca vi ninguém falando: "Nossa, eu fui assistir, travou, caiu". Eu acho que não vou dizer que a gente é pioneira, porque é muita seria muita pretensão da nossa parte, mas assim, a gente tá trazendo o relato de ter assistido uma série, assim, ai gente, muita paciência, assim. Não é ruim o streaming, pelo contrário, acho muito interessante. É louvável a tentativa deles, tem coisas lá que eu quero assistir, mas aí depois dessa experiência, eu já tô pensando 2 vezes antes, né. E você falou assim: "Ah, eu não sei se eles colocaram no mesmo dia que foi exibido". Eu acho que não, sabe por quê? Geralmente, quando tá passando alguma coisa no SBT ou no Mais SBT, eles colocam os 20 primeiros capítulos, os 30 primeiros capítulos, sabe assim? Então, assim, eu acho que eles levam tempo para poder colocar lá dentro. Esse é outro ponto que eu não sei se anima ou afasta o pessoal, porque tem gente que gosta de ver completo e maratonando. Aí você vai ter que ficar esperando levas de 20, 30, sei lá quantos capítulos. Então acho que isso são críticas, gente, mas são críticas construtivas. Não sei se alguém do SBT vai ver, se vê, é uma forma de melhorar a usabilidade?
Isso, Navegabilidade é a a experiência experiência do da usuário. O UX, UX, é. é a experiência do usuário. Então, assim, tudo isso aqui, gente, são críticas construtivas. A gente tá falando que o streaming não presta, né? Vamos deixar Não, bem claro. inclusive, né, eles são muito pioneiros, de graça, todas essas novelas a gente acha ótimo, mas eu fico me imaginando, eu gosto muito de maratonar, então às vezes eu deixo rodando e assisto tipo 10 capítulos numa leva, assim, se eu tô sem fazer nada e fazendo alguma outra coisa. E aí eu fico pensando, putz, toda hora que vai mudar o capítulo eu vou assistir um anúncio, entendeu? Três anúncios. Eu preferia que fosse tipo aqueles anúncios da Jequiti, sabe? Que passava, assim, aqueles que foi banido por Ah, ser mensagem subliminar. Eu preferia que o fosse pop era melhor que fosse um pop-up. o pop-up da Jequiti no meio da novela do que o anúncio longuíssimo, que não dá pra pular, insuportável, a cada começo de capítulo é chato, realmente como você falou, é uma experiência que você tem que ter muita força de vontade pra assistir o negócio Você tem ali. que querer muito, que nem, olha, uma novela que eu tenho muita vontade de rever é Pérola Negra. Só que considerando a experiência do jeito que tá, eu já tô pensando assim, quando Pérola Negra pintar no Mais Novelas, eu tenho que saber o horário que ela é exibida para eu ver lá dentro. Porque, não sei, eu já fico pensando, será? Quando eu terminei, eu fiquei pensando, gente, eu tenho vontade de rever Pérola Negra. E aí, como é que vai ser? A Éramos Seis também, que é outra novela que a galera fala que ainda não está lá no catálogo deles. Então vai ter que ser uma coisa de você saber o horário que está sendo exibida, para você já ver ali. E porque eu não sei, assim, dentro do streaming é assim, você tem que querer muito e tá assim, num dia que você não tá nada irritado, um dia que assim, ai, nada me abala, o mundo tá acabando, nada me abala. Você vai ver 3 anúncios, nada vai te abalar. Aí acho que dá pra, né? Não é um streaming que nem a gente pega assim, nossa, que dia estressante, vou colocar uma novelinha pra. Não, não vai nessa que você vai se estressar. Não sei, assim, claro, a gente tá Pra quem pontuando aqui a nossa experiência. Não sei se novela, por ser um produto mais longo, se a plataforma meio que se adapta ao que você está assistindo ou não, isso já é padrão, não sei como é. a gente teria que ver como que é a novela, né? Mas a série foi assim, foi bem. Eu não aguentei. Eu falei, ah, não, vou pro YouTube, sei que a gente tá inteira lá, então não quero dor de cabeça, né? Porque eu acho que o assunto já é tenso, já é um assunto dramático. Nossa, eu me emocionei em todo episódio. Simplesmente assim. Todo episódio começava, eu já. Mas. E aí você já é um assunto tenso, já é uma coisa, um drama que você tá querendo ter essa imersão ali, né? E aí. Anúncio. Então fica um pouco chato, eu achei. Mas, a parte isso, uma das primeiras coisas que eu notei é que, assim, eu sou do interior, né, de São Paulo, moro no interior, e como o SBT conseguiu pegar esse feeling do interior ali, dela na casa dela, com os cachorros, com o gato, com a vizinhança, os netos indo visitar ali, comer, tomar café da tarde. Nossa, eu achei um texto muito bom, todos os atores estavam muito bons, exceto eu achei os secundários ruins, mas talvez isso seja mais uma questão de direção do que os atores da Globo né, eles já vêm com uma bagagem de direção maior, né? Agora os novos precisam de um direcionamento melhorzinho ali e no final não teve tanto, os netos principalmente, né, dela. Não a Lucinha tava muito bem. Eu achei interessante que eles escolheram um lugar que não era assim, capital ou grande São Paulo, tipo assim, foi em Jundiaí, tipo assim, ai, eu achei interessante até, eu não sei se dá para colocar como curioso, como peculiar a escolha da cidade. E o Neto sempre ficava, ai, a majestade de Jundiaí,
A Majestade, eu achei interessante esse detalhe de ser em Jundiaí. Eu não conheço Jundiaí pessoalmente, eu conheço só de ouvir falar, se passa alguma coisa referente a Jundiaí na televisão, no noticiário. Mas eu achei interessante eles terem escolhido um lugar que, tipo, não é a capital, não é, sei lá, Guarulhos, porque Guarulhos é Grande São Paulo, e, enfim. Sabe, foi um lugar assim, que é em São Paulo, mas não é um lugar assim, ai, nossa. Não sei se popular, eu não sei bem que palavra usar, mas, tipo assim, eu achei interessante a escolha do lugar, né? E aí você colocou, tem essa questão a estética interiorana, né? Aí quem mora no interior acho que consegue identificar mais, né? Então, bem interessante. É que assim, Jundiaí, eu não sei, alguns aqui são, aqui eu tô na capital, alguns falam que já é interior, né? Mas não sei, talvez é um interior meio com cara de grande São Paulo, a gente não acha tão interior, ou vai ver a nossa visão de interior também é diferente do que realmente é, né? Eu vejo Jundiaí como uma cidade já média para grande, né? Que tem Hum, faculdade, é bem, assim, a minha cidade já é uma cidade média, tem 170 mil habitantes. Eu acho que Jundiaí deve ter uns 200 mil, pouco, não sei, tô chutando, deve ter até mais. sim. Mas, como você falou, a estética do interior, né? Essa coisa. Aí eu acho que o interior de São Paulo é uma coisa muito interessante, porque a gente tem essas. é, Eu acho que o interior ele se autorreferencia o tempo todo, assim, as regiões do interior de São Paulo. E tinha o negócio com o sítio de Itu, né? Que eles falaram que era a cinza do. Não sei, os parentes dela, não deu pra entender muito É, bem qual que era o eu entendi relacionamento. eu entendi como Amigos, amigo. que eles queriam que espalhasse as cinzas no sítio de Itu. E tem essa coisa, né? De Itu tem essas coisas, tem bastante sítio lá. E todo mundo conhece alguém que tem um sítio em Itu, ou uma casa na praia em tal cidade. Aqui é a Ilha Comprida. Todo mundo sempre vai pra Ilha Comprida. É muito interessante você tocar nesse assunto, porque hoje de manhã eu estava até falando com a minha mãe que a gente que tá aqui na capital, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu vou embora pro interior". Aí a primeira coisa é: "Ah, mas tem que ser um interior com cara de São Paulo". Aí o que que pra gente é muito aqui, Campinas ou São José dos Campos? É os que mais tem cara de São Paulo. Aí mas aí, pra mim, a sensação que dá eu estando aqui na capital, o que que se pensa, se fala muito de interior quando você tá aqui? Campinas, São José dos Campos, Taubaté, aí às vezes fala um pouco de Atibaia, que tem lá, acho que é a festa do morango em Atibaia, né, acho que é. Eu acho que E sim. aí se fala um pouco, deixa eu ver o que mais, Sorocaba um pouco, sabe, é bem essas cidades. Aí depois aparece às vezes uma cidade ou outra e você fica: "Nossa gente, mas é aqui", aí eu falo: "Nossa, mas é aqui no interior de São Paulo?". Aí eu fico assim: "Gente, mas São Paulo é muito grande". Aí, sei lá, se você pega pelo aspecto do futebol, Bragança Paulista, que é onde tá o Bragantino, que hoje é o Red Bull Bragantino, o Mirassol, que agora tá na Série A, se fala agora um pouco mais de Mirassol. Então, pelo menos aqui eu tenho essa sensação, tem uns lugares assim que não se fala muito, né. Sim, o interior é muito grande, né? Tem ali o norte do estado que tem o noroeste do estado que é Presidente Prudente ali, tem acho que Ilha Solteira, não sei. Enfim, tem ali né, que também já é outra pegada. E quando as pessoas falam, São Paulo, até as pessoas de fora do estado, né, já pensaram que é a capital, mas o interior é muito diferente da capital. E aí é uma outra Sim. cultura, né? Aqui a gente está no Sudeste Paulista, indo para Curitiba, para Paraná. E a gente é muito caipira mesmo, a nossa cultura é totalmente caipira. É os pé Ah, vermelho que fala. é interessante você falar, porque às vezes fala assim, você tá em Itapetininga, né. Uhum. Aí às vezes fala assim: "Nossa", aí eu estava assim: "Nossa, mas Itapetininga é onde?". Eu falei assim, aí eu pensando assim, "Mas será que não é indo para o Paraná não, esse lugar?". Aí minha mãe: "Não sei", porque é muito grande, assim, é que eu tenho como referência indo para Paraná Registro, que é no interior de São Paulo. Não sei se Registro tá muito perto aí de é você, mais ou menos tá? perto, é porque as cidades aqui são muito longe uma da outra. Mas é meio mais ou menos Hum, perto, registra mais pra serra, né? Aqui a gente não tá na então. serra ainda, tá quase chegando na serra. A minha referência para Paraná é Registro.
Mas sim, realmente passa aqui, daí vai para registro, ou passa em Sorocaba, é bem pertinho de Sorocaba, 1 hora mais ou menos a gente tá em Sorocaba. Uhum. Então tem isso, eu achei assim, muito o filho dela sendo delegado, é uma coisa muito cidade do interior, assim, inclusive achei que poderia ter sido muito engraçado, aí a gente volta na direção, né, que uma direção às vezes é um pouco equivocada, e aquela parte que ela foi presa e ela era a mãe do delegado. Ah, eu achei aquilo meio. Eu senti que foi um pouco aleatório. Ela estava ali simplesmente do nada, ai, tá presa. E aí, tipo, foi lá e ela, o meu filho é o delegado. Fora aquele climão ali na delegacia, né? Então, Porque. eu acho que no roteiro era pra ter sido engraçado, mas aí E também a direção. o policial do nada. Ai, tá entregando cesta, vou te prender. Tipo, super aleatório. Então, eu acho que cai no que eu falei, que por ter 5 episódios só, a gente tem algumas abordagens que, se fosse uma novela ou uma série um pouco mais longa, talvez poderia ser destrinchado e faria sentido. Eu acho que essa parte do abuso policial casa muito com uma coisa que ele citou no começo, o cara que faz o delegado, que é a identidade negra do filho dele. Ele fala só uma vez e daí isso não é citado mais. E depois, no final, eu acho que com a mãe dele sendo médica e tal, é abordada a Maria e a mãe, tem um momento ali que elas fazem as pazes e tudo mais, e isso é abordado também, mas de uma forma diferente, que é as pessoas, a identidade negra do interior de São Paulo em uma família mestiça. Eu acho que isso é uma coisa que seria muito interessante a gente ver abordado de uma forma mais específica e tal, que foi passado por cima e mas que tentaram ali colocar e tal e, né, ficou que foi quando o delegado tá vendo a live lá do filho dele, que os irmãos estão no hospital e o filho tá fazendo uma live falando do que aconteceu na casa da avó. E ele usa uma linguagem assim, né? E aí, mano, família, não sei o que lá. E o delegado fala: não gosto quando meu filho fala desse jeito. E quem fala desse jeito são normalmente pessoas, né? Um falar periférico. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa coisa que muitas pessoas periféricas são negras. E parece que foi isso, sabe? Essa coisa da identidade negra, dele tentar, do filho estar tentando procurar a identidade negra, e o pai é delegado, e a gente tem essas coisas. Então, eu acho que seria muito interessante a gente ter visto isso e a gente ver, não, a gente, né, ainda pode existir uma novela que aborde isso, uma família interracial e a gente ter essa coisa dessa identidade de classe, do menino negro ser classe média, mas ao mesmo tempo tá buscando essa identidade negra e tal, e ter essa confusão da cultura negra com a cultura periférica e a marginalização da cultura negra, vamos dizer, né? Eu acho que essa parte aí do delegado, né, que tipo, ele tenta cuidar da mãe, e aí ele meio que terceiriza até as próprias irmãs falar, ah, você nem consegue cuidar e você foi pedir para os seus filhos ficar com ela e etc. Mostra essa questão aí dele do filho é bem interessante pegando esse personagem, esse núcleo, que a dificuldade que ele tem de conviver, não é de conviver, porque ele nem passa eles muito juntos, mas sei lá, de ter uma relação ali, de ter conversa engraçada que a própria mãe alerta ele. Isso, ah, você vê os seus filhos mais nas telas do que de fato conversam com eles, né? Eu achei isso bem interessante, porque mostra o quanto as famílias, todo mundo está muito mais imerso nas telas do que
pessoalmente, as pessoas não parece que hoje é muito mais difícil de você encarar, as pessoas têm uma dificuldade de se encarar, de conversar ali. Elas sentem falta disso, mas quando elas têm oportunidade de ter essa conversa, de estar ali, olho no olho, elas têm dificuldade, elas têm medo de encarar esse momento e fica tudo muito na tela, né. Que mostra também a superficialidade das relações, que não são só relacionamentos amorosos ou de amigos, até às vezes dentro de casa, nas próprias famílias, né. E isso casa com o tema principal, né? Porque essa doença é uma doença que não dá para você terceirizar e não dá para você tratar dela por telas. Não dá, você viveu isso, eu também vivi, tipo, você sabe que você tem que estar presente, não importa, você pode colocar um cuidador, você pode, mas você tem que estar presente ali. Você tem que estar ali. Então, acho que essa temática das telas e da presença familiar foi bem abordado. E não sei, toda essa série fica com esse gostinho de quero mais, né? Poderia ter sido uma novela, nem que seja uma novela de 50 capítulos. Eu acho que seria interessante ter mais capítulos para a gente entender mais, para além da Dona Maria, essas outras personagens. Então, assim, é o Nelson e a família dele ali, a mulher e os filhos, as outras 2 irmãs, tem a irmã que tem a filha ali com síndrome de Down e tem esse desafio de ser mãe solo, de cuidar da filha, e ela tem uma super proteção, eh, assim, imensa. Eu ia falar exageradíssima, mas eu acho que não é a palavra, mas assim, ela é tão protetora que tem hora que ela não, parece que ela não acredita na filha dela. Eu não Ela sei nem se dá pra parece. dizer que a própria mãe é Eu capacitista, né. anotei isso, eu acho que sim. Porque Eu chega a também ser anotei. capacitismo. Chega a ser. Ela duvida do que a própria filha pode fazer. Ela trata a filha dela como uma pessoa incapaz de E ter às uma vida vezes as normal. pessoas falam de capacitismo como se fossem os outros de fora que fossem fazer isso, mas às vezes a sua própria rede de apoio ali não acredita em você. Então, ela, para mim, ela tinha uma postura capacitista com a própria filha, assim, chegava assim a incomodar, porque assim, ela tem síndrome de Down, ela tratava como se ela tivesse algo que fosse assim difícil da menina, sei lá, até respirar, viver, não sei, mas eu entendo que tem um lado de ser mãe da superproteção. E a outra irmã que, enfim, né, é focada no profissio ai, lembrei, estávamos falando de eles mencionarem eles mesmos, de mais SBT, eles usaram a própria redação do SBT para ser o local de trabalho dela. Eu achei isso, tipo, eles mencionam eles mesmos. Sim, a Globo faz isso, né? Porque eles não podem. Tá ótimo. Não, sim, mas eu não sei, acho que eu não sei se é porque num outro lugar, não que eles não podem, enfim, podem, mas não sei, achei engraçado o jeito como tudo é inserido, eu não sei Eu explicar. achei que foi inserido, às vezes até a própria Globo força um pouco. E eu Sim, acho que foi inserido de uma forma muito natural ali, com os personagens, com as isso. situações. Foi bem como se fosse na vida real mesmo. Eu acho. Aí fica, eu acho que essa naturalidade, o engraçado pode vir disso, não sei. Sim, Eu achava sim, com engraçado. certeza. E eu anotei assim que eu achei muito bom, porque as protagonistas, na minha opinião, as protagonistas são a Maria, a Dona Maria, que é uma pessoa que está sofrendo, né? Está sofrendo, eles falam demência, eu não sei porque eles não usaram a palavra Alzheimer, mas demência, que eu acho que Eu talvez acho seja que mais foi abrangente. Eu acho que é porque eu não sei se é uma forma de, tipo assim, uma pessoa mais velha, consegue entender e uma pessoa mais nova, porque o Alzheimer é o termo técnico, eu acho, né, talvez, dá para dizer que é termo técnico, mas não sei, às vezes eu ouço que o meu pai fala que as pessoas, tipo, meu pai é do Nordeste, às vezes falava assim: "Ah, a pessoa tá caducando. Ai, a pessoa tá", então assim, não sei, talvez eles tenham usado esse termo para ser uma maneira de talvez todo mundo entender, porque se fosse, por exemplo, Alzheimer, tipo, o que que é o Alzheimer? Certo, aumentaria talvez o número de pesquisas, sim, mas talvez fosse ficar técnico demais a ponto de distanciar, não sei, sabe.
Mas poderia ter falado alguma coisa ou outra, né? Não precisaria O ser médico um poderia ter falado. médico. É, O e médico é poderia ter falado Alzheimer, mas também é conhecido conhecido como demência. O médico poderia ter ou o falado. termo geral a gente chama de demência, as pessoas conhecem popularmente como demência. Sim, poderia, seria uma forma de trazer, né, essa doença mais. E a segunda protagonista é a menina com síndrome de Down, é a Lucinha, pra mim, ela é a segunda protagonista ali. E, e eu fico imaginando, cara, como numa série da Globo ou numa novela da Globo, a gente não tem isso. A gente não tem isso, A a gente última nunca vez que teve. teve. A última vez que teve foi em Lugar ao Sol, né? E ela era a secundária da secundária da secundária, né? Aqui a gente tá em um lugar de destaque. A Lucinha pra mim, ela é a protagonista da série, uma das, né, junto com a Maria. Porque ela aparece em todos os episódios o tempo todo, tá sempre ali. Eu acho que o único episódio que ela não aparece direito é o quando a Maria fica com a filha mais nova. Daí ela não aparece tanto, mas depois ela aparece Ah, bem. eu acho que é porque também ela é o elo mais forte da família toda com a Maria. Sim, Porque os filhos têm cada uma suas vidas, essas questões, ela tá sempre presente. Tanto que em vários momentos que, ai, lembra, ai, eu lembro que a vovó me ensinou tal coisa, eu aprendi com a vovó. Então ela é o forte elo de ligação entre a Maria e a família, mas é o elo mais, o elo forte no sentido de presença. Os filhos já são mais ausentes. sim, com certeza. E, nossa, teve uma coisa que me irritou muito, que foi como eles demoram para entender a doença, né? Não sei se isso existe com as pessoas normalmente, mas assim, Talvez não seja nem demorar para entender, mas você aceitar, porque eu acho que quando você começa a ver. Primeiro começa com esquecimentos, ou, por exemplo, a minha avó ficava falando sempre a mesma coisa. E aí falava assim, nossa, mas tá toda hora falando a mesma coisa. Tipo, você já falou, não sei o quê. Tipo, ela fica toda hora na mesma tecla, tipo, porque ela, tipo assim, não, porque ela gosta dessas coisas, ela fica toda hora na mesma coisa. Aí depois você vai começando a perceber certos comportamentos que, tipo, não é normal. Aí você fala, tipo, não é normal isso aqui. E aí depois, quando você vai ver, quando você se dá conta ali, e essa questão do Alzheimer, a pessoa vai todo dia, até forte que eu vou falar, mas todo dia a pessoa vai morrendo aos poucos. Até o momento, tem pessoas que demora para a doença ficar num grau mais avançado, outras já avança muito rápido. Tem casos, eu já ouvi falar de pessoas que se tornam mais agressivas, fica bem difícil a convivência. A minha avó não era agressiva a minha nesse, avó também não. nesse sentido, era bem bom. Mas assim, vai avançando de uma maneira que assim, aí você começa a olhar, você fica assim, tá, mas a pessoa tá com Alzheimer, e aí você começa a ver que a pessoa já não consegue mais fazer as coisas sozinha, que ela precisa de uma supervisão muito maior. Então, assim, é difícil você aceitar, principalmente assim, que nem no caso aqui da série, ela era uma pessoa extremamente ativa, ela era alto astral, acho que ela era o elo entre a família, entre a própria vizinhança ali, a comunidade, o bairro dela ali. Então, tipo, você vai perdendo a pessoa. Então, assim, é muito difícil, assim. Eu não sei como cada um lida, mas é complicado, né? E eu não sei, mas, por exemplo, o Alzheimer da minha avó, eu sinto que ela teve um abalo emocional muito forte. E aí isso acabou agravando ainda mais. Eu não sei se, mas quem eu conheço, assim, geral, eu acho que a geração deles é uma geração que eles não eram dados ao diálogo, não eram dados a muitas coisas que a nossa geração é. Então você sofria muito calado, era muito até que a morte nos separe, do tipo assim, só o caixão separaria. Então, assim, abalos emocionais muito fortes para uma pessoa que não sabe, não tem Lidar. como falar, é muito difícil. Eu sempre falo, o Alzheimer da minha avó, eu acho que ela teve uma bala emocional muito grande. Isso, né? Imagina, né? A gente até, É difícil. a gente até comentou aqui em casa, quando eu assisti com a minha mãe, né, com meu pai, o primeiro episódio, que ela tinha 69, ela fez 70 na série, né, a personagem. E a minha mãe tem 69, vai fazer 70 ano que vem. E a gente ficou tipo, meu Deus, ela é muito jovem pra ter isso e tal. E aí a gente falou, não, mas existem
pessoas da sua idade, da idade de vocês, conhecidos de vocês que têm, né, que tem Sim. esse problema, essa doença. E, e aí a minha mãe falou, mas é que ela sofreu um abalo emocional, como você falou, um abalo emocional muito forte. Claramente, a morte do marido, né, foi um gatilho ali que Eu não desencadeou. sei se todo quadro de Alzheimer ou a questão de abalo emocional está diretamente relacionada, mas eu sinto que eles têm até um início, ou tá até com um quadro de Alzheimer que não tá tão agravante. Aí vem um Né? abalo emocional muito, muito grande, e aí eles não conseguem, isso vai avançando cada vez mais, até que chega um momento em que, assim, a pessoa ela está ali de corpo presente, mas o domínio das faculdades mentais a pessoa já não tem mais. Tipo, a minha avó já não sabia mais quem eu era, ela já não sabia mais direito quem era minha mãe. Ela lembrava de pessoas específicas, ela lembrava muito da minha irmã, de uma outra prima minha, o meu pai, mas outras pessoas ela não sabia quem era. Né, Ela olhava assim, não minha sabia. avó não sabia, tipo, ela sabia quem a gente era porque eu, meus irmãos, assim, porque a gente estava todo dia em casa. Então ela sabia que aquelas pessoas eram pessoas que moravam ali, que estavam ali, então ela não se sentia ameaçada. Ela lembrava o nome da minha mãe até o final da vida, ela falou Maria Regina. Mas as outras pessoas eu não sabia. Meu pai, assim, às vezes ela confundia, quem é esse homem? E aí, depois de um tempo, ela simplesmente parou de falar. Ela só falava não e fazia assim. Ela, quando a Hum. gente falava, sabe? Ela ficou meio que não verbal, assim. Ela falava não, não quero, ou Sim, não gosto. o silêncio é algo bem presente. A minha avó também tinha um momento que ela só falava se você falasse com ela, senão ela ficava quieta, ela ficava só olhando. Mas, tipo, ela gostava muito de assistir televisão, ela bordava, ela era bordadeira, então ela gostava de ficar ali com as coisinhas dela, mas acaba meio que acontecendo isso. Você falou que uma coisa que eu percebi, a Dona Maria da Série é bem aquela coisa avó, mas vó do imaginário. A vestimenta, o jeito de ser. Quando você pega uma pessoa, até eu estava mostrando para minha mãe, tipo, mas ninguém se veste assim. É bem, eu acho que eles quiseram destacar bem a estética da vovó e talvez a vovó que a gente tinha no nosso imaginário, Que porque hoje em as dia avós pessoas dessa idade tá bem diferente. da nossa geração. Tipo, a minha avó, sim, minha avó É. nunca colocou uma calça na vida. Ela só usou saia a vida inteira. Nossa, Então, sério? As minhas avós, não, minhas avós usavam. não, minha mãe Até comprava a calça pra ela, falava, ai, não, não, isso daqui não é. Tanto que quando ela começou a ter o Alzheimer, ela não podia se resfriar, né? Aí, mesmo assim, ela não colocava a calça, ela não usava. Aí a minha mãe comprava aquelas meia calça grossas, sabe, de lã, daí dava pra colocar, porque daí ela não se resfriava. Mas até o final da vida, ela não colocava calça, mesmo com Alzheimer. Ela, tipo, brigava pra gente não colocar calça, daí minha mãe, depois de um tempo, nem insistiu mais, falou, não, então fica com a saia mesmo, e é isso aí. E, e é interessante porque, como você falou, eu via muito a minha avó ali, que a minha avó, todo dia de manhã, ela acordava, fazia café e tal. Minha avó nunca teve animais, assim, tipo, quando ela era jovem, né, ela tinha o cachorro quando ela era mais nova, mas depois, quando ela ficou adulta, ela não tinha animais. Mas ela colocava o café para fazer, aí ela ia, abria a janela, todas as janelas da casa e tal, preparava tudo para todo mundo, tudo mais. Então, como você falou, é muito a avó do imaginário, né? Fazendo café, chamando todo mundo. A minha avó até o final da vida. Ela era de madrugada, às vezes, aí era de dia eu tava dormindo porque eu ficava com ela à noite, né? Atendendo ela e tal. Aí eu tava dormindo de dia, ela vinha e batia, assim, ela abria a porta e batia, assim, do lado do interruptor. Vamos acordar! Tipo, querendo acordar, sabe? Porque a vida inteira ela me acordou. Ela não gostava que eu dormisse até tarde. Aí, ela falava que eu era preguiçosa. Aí, e então isso ficou, né? Essa coisa do cuidado e tal, né? Eu acho que isso é uma coisa muito também. Eu não sei como que funciona para os homens que têm Alzheimer, mas eu acho que as coisas do cuidado fica muito, né? Eu lembro que uma vez a minha avó estava de madrugada, aí ela foi fazer café. Ela não sabia, né, que horas que era,
Era 2 horas da manhã, mas ela achava que era de dia já. E ela foi fazer café, daí você tem que ficar, não, vó, não pode fazer café, daí desliga tudo. Então, eu acho que para as mulheres talvez pegue muito nisso do cuidado, né? Sim, a minha avó, tipo, porque a minha avó não morava aqui dentro da minha casa, ela morava na casa que, tipo, um cômodo que tem na frente. E aí a minha avó cozinhava e tal, e aí chegou um momento em que já não dava mais para ter fogão, porque era muito arriscado. E assim, não ter fogão ali, é que nem ela na série ela também ficou ali sem o fogão, é algo muito difícil para eles. Porque quando não tinha mais o fogão, ah, como que eu vou comer? Aí não, tipo, não, você vai comer com a gente aqui. Ela vinha aqui na cozinha da minha casa comer. Mas você vê que a pessoa queria o fogão dela, as coisas dela, mas já não dava para ter mais, porque, enfim, muito arriscado. Podia, sei lá, acontecer. A gente aqui optou por não ter mais o fogão justamente para não acontecer o que aconteceu na série. Né, que acaba Exatamente. acontecendo aquele acidente doméstico, é perigoso. E aí eu acho que cada vez mais eles vão ficando sem coisas que são importantes para eles. Ai, cozinhar, fazer as coisas ali, isso vai mexendo ainda mais. Vai, além de um abalo emocional que você tem, já que você sofreu, você vai tendo pequenos abalos, porque vão tirando coisas de você. Você não pode mais cozinhar, você não pode mais sair sozinho, você não pode fazer mais coisas que antes você fazia. Para eles é muito difícil. A minha avó, ela gostava muito, a gente tinha uma escada pra ir no quintal, que ela sempre gostou muito de mexer com jardim, planta. Aí, Planta, é o é, clássico das avós. A minha também. e ela, na verdade, ela morava em uma casa, né, em outra casa, e tem a minha casa, a casa da minha avó, da minha bisavó é do lado. E a minha tia, que é a irmã da minha avó, morava lá. E aí a minha avó morava em outra casa, mas aí com esse diagnóstico, minha mãe falou, não tem como deixar ela com meu avô lá. E aí eles vieram morar na casa da minha tia, junto com a minha tia-avó, e os três ficaram morando lá. E aí depois de um tempo, a gente nem na nossa casa a gente tinha como morar mais, a gente tinha que morar junto com eles, sorte que tinha quartos suficientes pra... Então minha mãe ficava de dia, minha mãe e meu pai ficavam lá de dia, eu ficava à noite. E a gente revezava assim, né? E fazia todas as refeições lá. E as portas sempre trancadas, porque não tinha como. Ela gostava muito de tinha uma janela na frente, assim, que tinha uma arinha e tal, e uma janela. E ela gostava muito de ficar na frente, vendo o movimento. E depois de um tempo a gente teve que trancar a janela, porque não tinha como, porque as pessoas passavam, mexiam com ela, falavam alguma coisa, ela não sabia responder. E aí ela É. ficava atormentada, sabe? Porque ela não entendia, ela não sabia o que fazer. Aí a gente teve que deixar trancado com o cadeado. Aí ela ficava, ai, tem a chave, a chave, a chave. Aí a gente, não. Aí tinha duas escadas. Uma que era bem íngreme pra ir pro quintal e a outra que era um pouco mais. Aí ela gostava de descer por qual? A pior escada. A gente foi lá. Eles sempre gostam do que não é pra ir. Ai, meu Deus do céu. Nossa, aqui na minha casa também tem muita escada. Tinha que ficar de olho o tempo todo. Aí E a tem gente, o que que a escada. gente foi? Trancou a porta da escada. Aí ela ficava o tempo todo querendo descer por aquela. Ela podia descer pela outra escada, mas ela queria descer por aquela. Aí a gente teve que colocar uma prateleira na frente da porta para ela não ver, daí ela Para esqueceu ela, que pra tinha a ela esquecer porta. que tivesse a escada. É bem. Ai, é complicado. Então vai Assim, indo, né, todos esses cuidados que você tem que ir aos poucos percebendo. E acho que me sim. incomodou um pouco que é tipo, o médico falou, no primeiro episódio, o médico falou: vocês não podem deixar a mãe de vocês sozinha em hipótese alguma nunca mais. E o que a mais velha faz? Fala: ah, não, mãe, vai levar a minha filha lá no, na aula. É, é que sei lá, eu acho que acontece de que ninguém quer reajustar a vida, como você mencionou aí, que você e a sua família reajustou a vida de vocês, ninguém quer reajustar. E eu acho que quando você não mora perto, é bem difícil, porque essas questões e, assim, ali eles tentam dividir entre eles, porque eu acho que essas questões de cuidado com pai, familiar, sempre acaba sobrando para um, né. Aqui acabou ficando com a gente, porque ela já morava na casa da frente, então
eu acho que quando mora longe, fica bem mais difícil, porque você tem que meio que reordenar uma agenda, tem trabalho, essas coisas, para ir lá ver. E eu acho que também acontece de as pessoas não terem paciência, porque eles ficam toda hora insistindo na mesma coisa, insistindo a nível de tipo assim, meu Deus do céu, aí você fica assim, eu que vou morrer aqui de estresse, de qualquer outra coisa, que eles insistem, insistem, insistem até você fica assim, ai meu Deus do céu, então assim, é bem complicado e eu acho que foi de uma forma, ali foi muito suavizado, eu acho que foi suavizado porque como ela estava no início, tinha hora que ela lembrava, tinha hora que ela não lembrava. Então eu sinto que foi um pouco suavizada, porque eu não sei se fosse num nível mais avançado, como que seria? Eu achei bem engraçado que a minha mãe estava falando que a minha mãe não tem paciência pra ver as coisas. Aí ela falou: "Ah, eu até já sei o que vai acontecer no final. Eles vão colocar ela num lar de idosos". Não tenha paciência de ver, mas aí eles não se interessaram mais pra Menina, ver. você falou dessa questão do lar, uma coisa que me incomodou, isso me incomodou, porque isso não acontece na vida real, na minha visão não acontece. Ela chegou assim, reuniu todo mundo e falou assim: "Então, eu quero de presente de aniversário ir pra um lar, quero ir pra um asilo". Nunca que isso acontece. Sabe por que eu falo que nunca? Até comentei com a minha mãe assim: "Ai, mas vai ver uma pessoa mais velha, mais lúcida, mais instruída". Quando se falava de asilo pra minha avó aqui, ou pra a mãe da minha mãe tá viva, se você falar que vai pôr ela no asilo, ela fala assim que quando ela morrer, ela vai vir puxar seu pé, porque você pôs ela no asilo. Aonde que a pessoa vai chegar assim: "Oi filhos, tudo bem? De presente de aniversário, me coloquem no asilo". Eu acho essa parte muito desconexa com a realidade. Eles nunca, assim, nunca é muito forte, mas assim, eles não vão querer ir pra lá. Eu acho que quando chega a alternativa de uma casa de repouso, de asilo, de clínica, enfim, tem várias nomenclaturas. Eu acho que assim, é quando já está num nível muito avançado, tanto da questão da doença e você precisa de profissionais que, enfim, tem profissionais que estudam, são qualificados para cuidar dessas questões, e também porque às vezes assim, já está muito avançado, precisa de ajuda profissional, a família não consegue lidar, e aí sabe, e eu acho que a questão do asilo, eu não sei como que tá hoje, mas a questão de asilo ainda é visto muito como se você estivesse abandonando e não é, eu não vejo como abandono, mas eu acho que às vezes lá, eles conseguem ter uma vida, um final de vida, é até horrível o jeito que eu sou, mas assim, eles conseguem ter companhia, eles têm pessoas que estão na mesma faixa de idade deles, eles têm atividades recreativas, eles fazem fisioterapia, eles têm cuidado médico, eles tomam os remédios, eles têm uma vivência que está mais, adaptada à realidade deles. Sabe por quê? Porque às vezes está com a família, tá com a família, mas tá com a família é como se tivesse largado, como se fosse, sei lá, um móvel que você coloca ali, não conver aí as pessoas não têm paciência para falar, para conversar, para nada, Às vezes a sabe? família é pior do que, por exemplo, tem algumas famílias, eu acho que a de vocês, né, a sua família, a minha, que a gente acolheu essa pessoa que estava doente e a gente conseguiu manter mais ou menos uma normalidade dentro do Sim, mundinho dela ali até o final, né? Mas tem famílias, e inclusive eu até anotei isso, porque eu acho que teve uma abordagem muito bizarra nesse ponto deles não conseguirem acolher ela. Porque eles, desde o primeiro episódio, eles tinham esse diagnóstico de demência, né? E a mãe começou a fazer coisas estranhas que não eram, e eles davam broncas nela. Tipo assim, não é a sua mãe que tem que mudar, é você que tem que mudar. Então, por exemplo, quando ela foi pro SBT lá, que ela chegou e tal, como que você deixou a Lucinha sozinha? Como que você faz isso, mãe? Cara, sua mãe não tem mais noção do que ela tá fazendo, não é você que tem que mudar, não é ela que tem que mudar, é e você que e tem que eles falar. batiam muito na tecla de celular e detalhe, eles não têm traquejo para lidar com tecnologia. As minhas avós, a minha avó, eu ainda tenho uma avó, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe mexer no telefone, tudo ela precisa do auxílio de alguém. E eles ficavam: "Ai, mas você nunca carrega o celular, você nunca", como se ela fosse, assim, hiperconectada.
essa coisa do celular. Então, assim, essas questões que a gente tá colocando, pra mim, é uns furos de roteiro que eu ficava assim. Mas essa parte do asilo, pra mim, eu fiquei assim, gente, não, pelo amor de Deus. Aí eu até comentei com a minha mãe, eu falei, nunca que eles vão sentar assim na mesa e vai falar, não, me coloca num asilo porque é melhor pra todo mundo. Eu falei, não, eu falei assim, eu não conheço um que fala assim, ah, não, eu quero ir pro asilo. Na minha cabeça, isso não. Dizer que não existe, eu não sei, mas assim, eu não consigo visualizar isso na nossa vida real acontecendo. Nunca conheci ninguém que falasse, não, é melhor ir pro asilo. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Até porque desde o começo ela teve essa resistência de ficar na casa dela, né? Ela não quis. Eles até falaram, ai, vai, a minha mãe a mamãe vai para tal casa, tal casa. Não, ela tem que ficar na casa dela. Desde o início. Aí do nada, assim, sabe? Eu achei muito fora do roteiro. Isso deles não entenderem, né? Deles darem bronca, talvez seja real. Talvez exista isso em famílias e tal, que não entendem, né, o diagnóstico, mas isso dela propor de ir para um asilo, uma casa de repouso, Eu achei assim, eu fiquei olhando e falei, ah, gente, nada a eu ver. falei, não, Nada a ver. aonde? Falei assim, desculpa. Não. E essa questão deles não conseguirem lidar com o diagnóstico, com a rotina, com como cuidar, também passa aquela sensação que muitas famílias têm de. Sabe quando parece que a família quer se livrar? Eu sei que é até meio, mas assim, tem família assim. A gente tá falando isso, mas assim, ai, gente, são muito realistas. Tem famílias que cuidam até o fim, mas tem famílias que começam a ver como algo que tá ali pesando e quer se livrar, e sabe, aí infelizmente acaba acontecendo esses casos de idosos que ficam abandonados, e aí o que a gente comentou, que nem a sua avó não conseguia morar sozinha, a minha também não, aí ficar lá morando sozinho, correndo perigo de questão com gás, questão com objeto cortante e tantas outras questões, porque eles vão perdendo noção das coisas, né? Sim. Eles E não até uma entendem mais. pessoa completamente lúcida, bem de saúde, com o corpo, né, vamos dizer, alguém que faça exercícios físicos todos os dias, uma pessoa mais idosa, também corre riscos. Aliás, a gente corre risco Sim. de estar sozinho, cair, né, bater uma cabeça e ficar desmaiado lá. Imagine. Eu sempre lembro de que tem um episódio, não sei se você viu Grace Frank na Netflix. Não, ainda não assisti, mas eu sei que série que é. Tem um episódio muito bom, eu acho que é na terceira temporada, que elas travam as costas, elas no chão. Não sei o que elas vão fazer, que ela fica travada. As duas, uma vai ajudar a outra e também trava. Aí as duas ficam no chão lá, esperando, porque elas não conseguem não estar com o celular perto, elas não conseguem gritar pra ninguém ajudar, que a casa fica longe de tudo, na praia lá. E aí as duas ficam lá travadas no chão. E a gente, isso qualquer Isso pessoa pode acontecer. que isso que a gente está comentando aqui me fez lembrar a seguinte situação. Às vezes, meu pai e minha mãe conhecem algumas pessoas idosas, às vezes a gente vê casos de pessoas idosas. Aí às vezes fala assim: "Ai, vi fulano sozinho indo para o banco, maior perigo, tinha que ter alguém". Aí às vezes eu falo assim: "Mãe", ou às vezes falo para meu pai: "Não tem ninguém que vai ali", porque eu falei assim: "As pessoas trabalham, elas estudam, elas cuidam de casa, elas têm N coisas na rotina dela". Eu falei assim: tem que ter alguém que tenha muito tempo livre, não tenha nenhuma ocupação para ficar ali. E detalhe, se eles ainda simpatizarem, porque às vezes eles cismam, eles não querem aquela pessoa ali. Não, Não quer, você tá ali, não, eles não querem aqueles, sei lá, eles invocam com a cara da invoca pessoa, mesmo. eles não querem nem olhar para a cara da pessoa. Então, assim, como que você vai ter alguém que nem banco, mercado, feira, que são coisas muito assim. Tem que ter alguém que às vezes meu pai, mas tem que ter alguém que fala, gente, mas quem é que vai ter um tempo livre para falar, não, vamos na feira, vamos no mercado, vamos ali, vamos. Geralmente eu vejo muita gente lá na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, assim, um faz o mercado, o outro faz o sacolão, já leva tudo lá, já deixa tudo para eles. Eles pouco saem de casa, só para fazer uma coisinha ou outra. Justamente para evitar, porque você não tem tempo, né? Sempre tá na correria. Ah, né? Eu não sei, eu senti que tipo, era uma solução tão simples, que era só uma das irmãs simplesmente falar, eu vou mudar pra cá. A jornalista Que não poderia tinha. mudar, porque ela não fica Na verdade, reclamando que as ela tem que duas. pagar.
Também. Ela fica: "Ai, porque eu tenho que pagar aluguel, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho", realmente, eu não tinha nem pensado, era uma solução simples, que era uma das filhas morar lá, que no final quem acabou indo morar lá foi a Lucinha, que é o que eu volto a falar, o elo forte de ligação entre a família toda. O que é cômodo, porque ela ia, entre aspas, conseguir uma independência, que era o que ela queria, porque a mãe não deixava ela ser independente. Ela cuidava da avó, tinha independência, e aí meio que todo mundo da família meio que continuaria ali, estando sempre presente, né. É. Foi uma boa solução. Ao mesmo tempo que as 2 irmãs poderiam também, as 3 irem É, morar lá e daria certo, né. essa questão do capacitismo, eh, tem e me lem a personagem da Lid que invocava com a sogra "Ai, sua mãe tem que ir pra clínica, ó, não sei o quê". A personagem dela, a postura dela meio um pouco megera, me lembrou a personagem da Mia Mello na série O Som e a Sílaba, que eu até indiquei o ano passado na coluna, e é uma série que tá no Disney Plus, que acho que é inspirada numa peça do Miguel Falabella, e a Alessandra Maestrini faz uma personagem autista. E a Mia era, casada com o irmão dela. Os pais faleceram, o irmão ficou responsável, o irmão cuidava com todo carinho, só que a cunhada, ele queria se ver livre, ai, tá pesando. Ela tinha uma postura muito, um pouco capacitista, e essa postura meio megera da Liz me lembrou a personagem da Mia Mello no Sonha Silva, que a personagem era autista, mas ela queria ser cantora de ópera e ninguém falava, todo mundo falava que ela nunca ia ser cantora de ópera porque, ai, olha a sua condição. Eu achei bem interessante, eu gostei pra caramba dessa série. Depois, se você puder, assista, vale a pena. Já me indicaram várias vezes essa série, mas nunca tive a oportunidade de ver, mas vou E botar. o irmão da personagem da Alessandra Maicini era o ator que fez o Leonardo em Vale Tudo. Eu fiquei muito chocada depois que eu vi. Eu fiquei: "Nossa, é ele", porque ali ele estava, né, num personagem totalmente diferente. Achei bem interessante. Até a minha irmã falou: "Nossa, é aquele cara daquela série". Então, enfim, a personagem da Liz me lembrou a personagem da Mia lá na série. Ao mesmo tempo que eu acho que ela é um bom contraponto, parece que essa inércia dos 3 irmãos ali em aceitar a doença da mãe e tomar alguma atitude concreta, né, eu acho que ela é um contraponto extremo, mas ela é um contraponto necessário desse choque de realidade. Ela é aquele parente que, assim, ele não ela é aquele parente que não quer se envolver, mas de certa forma já tá envolvido. Não quer se envolver, não vai cuidar, não vai ajudar, e ainda fica mandando as reais que ninguém quer ver. Porque chega um momento que você precisa encarar: "Não, isso aqui, a pessoa tá com Alzheimer, o que que a gente vai fazer?", né. E aí tem gente que ainda fica em estado de, sei lá, negação. Então ela é aquele parente que manda real o tempo todo ali na lata, né. No primeiro episódio eu já falei, nossa, ela deve ter se divertido muito fazendo essa megera aqui, praticamente, não a vilã, porque eu acho que não tem nenhum vilão na série, mas esse contraponto aos irmãos aí, foi, tinha partes bem engraçadas, e me emocionei muito ali no final, na resolução das duas e tal, porque não era só a Nora, né, ela parecia que a Dona Maria era legal com todo mundo, mas era chata com a Nora, né? Era uma coisa meio. Já não simpatizou de início ali. E essa resolução das duas, elas fazendo as pazes e tudo mais, foi bem, bem bonito. Gostei. E achei, É. como sempre vou repetir, acho que poderia ter 50 capítulos, ter destrinchado mais. Eu acho que tem algumas coisas que ficaram sem sentido. Por exemplo, por que, que as duas irmãs não querem mudar para casa da mãe? Né? A primeira coisa que elas pensam, pô, então eu vou mudar para casa da minha mãe, eu pago aluguel, vou para lá, já ajudo a cuidar. Então, Nesse acho que ponto teve é o que eu falei, ela é uma série interessante, mas, assim, tem bastante furo de roteiro. se fosse, eu Você acho fica que assim. uns 50 capítulos, poderia ter uma justificativa maior, né? Em, eu e a minha mãe, a gente não se dá tão bem, a gente não tem um relacionamento tão íntimo assim para eu ir morar com ela, ou a própria mãe falar, não, não quero você aqui, você tá começando a sua vida, ou
ela tem um Ah, cachorro que também a mãe não gosta, não. ou a mãe tem um cachorro que não gosta dela, né? Eu, Tem algum tam... motivo concreto para elas não se mudarem para lá. eu também não sei se entra naquela questão de que quando você sai da casa dos pais, você vai ter sua vida, você tem sua independência, sua liberdade. Você voltar para casa de pai e mãe, seja por questão de doença, por divórcio, pelo que for, é um pouco complicado, porque você volta mesmo que seu pai e sua mãe não se intrometam na sua vida, você tem que meio que respeitar a regra daquela casa que já é uma regra que você já não se enquadra mais. Então, não sei se todo mundo está disposto a viver esse tipo de reajuste por um tempo em prol de uma questão de saúde de pai e mãe, assim, não sei, gente, estou apenas aqui jogando Não, concordo, acho que é um bom porque é o ponto. que acontece, não sei se é todo mundo que consegue, né. É um bom ponto e eu só gostaria, infelizmente são só 5 episódios, né, só gostaria que isso tivesse mais bem elaborado ali, né, porque simplesmente parece que elas são egoístas, tipo: "Ai, não vou deixar minha vida É, confortável pra". eles podiam ter seguido o padrão da dos streamings de 8 ou 10 episódios. Sim, 10 Seria, tipo, episódios seria quase 2 legal. tipo, 8 ou 10 seria quase 2 semanas, daria pra desenvolver mais. Sim, podia até ser uns episódios menores, meia hora, 25 minutos, só que mais, Sim. né, mais elaborado, mais destrinchado, mais bem feito. E uma coisa que eu não gostei, mas isso é na montagem dos episódios, foi um spoilerzinhos que eles colocaram no começo. Eu achei que tirou um pouco da emoção dos ganchos e tal. Sabe que eles Ah, colocavam no começo. eu acho que entra naquele naquele bolsão, como eu chamo de, ai, no capítulo anterior a seguir cenas dos próximos capítulos, mas acho que eles não souberam reordenar. Outro ponto, não tem uma abertura. Um negócio super rápido, o logo e os Ah, créditos passando já na cena. Eu achei isso um pouco assim, faltou um cuidado, podia ter tido uma abertura. Você não acha? eu não tinha abertura? Eu vi a abertura. Não, Eu é acho que tipo no assim, primeiro episódio, não tem? passa, passa essa cena super rápido, aí passa a trilha instrumental e já põe lá e não tem. É, podia ser Podia um pouco ter. mais longo, né? Já, É, você já tá pagando tipo, alguém pra fazer o. então, aí foi super rápido e os créditos, o nome do povo aparecendo ali no meio da cena. Ah, isso foi um pouco relaxa. Podia ter tido uma Eu aberturinha. acho que é uma coisa. Eles quiseram, acho que, fugir um pouco do sistema de novela, né? Os créditos é só na abertura ou só no final. E a série É, que pode tem, ser. essas séries que, quando é série, não sei, série americana, sempre tem o crédito passando na cena, né? Não sei se você já reparou isso. Ah, sim, mas não, eu não sei se é porque a gente já tá acostumado. Acho que lá na série é mais sutil. É sutil também, mas faltou abertura. A gente tá falando de coisas nossas, tem que ter uma abertura. E também acho que poderia ter uma trilha sonora mais diversificada, né? Que aquela casinha pequenininha Tem tudo que, bem, é o tema, mas pelo amor de Deus. sim, eu acabei de lembrar, tem que ter uma abertura, nem que seja pra gente ter o gosto de pular. Que a gente pula Ah! também. É, nem que seja pra pular. Mas daí o FSBT tem que fazer o pular abertura. Você vê que eles têm, né? Um mini pulinho. Ai, mas aí se foi entre pular a abertura e pular o anúncio, eu prefiro pular o Um anúncio. anúncio, com certeza. Mil vezes. Eu tolero a abertura, mas eu prefiro pular o anúncio. Sim, mil vezes. Mas a trilha sonora podia ser mais diversificada. Gosto da casinha pequenina, acho uma música icônica e tal, né? Mas, tudo bem, são só 5 episódios e tudo mais. Podia ter, se fosse mais longo, podia ter outras músicas dessa época, da época de juventude da Dona Maria. E Estela Miranda brilhando, né? Apenas. Nossa, ela com o olharzinho parado, assim, idêntico. Meu Deus, eu parecia que tava vendo a minha avó mesmo ali, quando ela ficava com o olhar ali, que ela não sabia o que estava acontecendo e tal. Nossa, foi muito interessante essas cenas de meio que entrar na cabeça, né, da pessoa com Alzheimer. Ela tá fazendo uma coisa, né, de antigamente, por exemplo, bem no começo, que ela tá arrumando a mesa para os filhos que estão crianças
E daí quando ela percebe que não é aquilo, que ela tá vivendo algum outro momento, e aí ela fica perdida, assim. Não sei, eu nunca tinha, assim, imaginado, nem parado para pensar o que uma pessoa com Alzheimer sente. Porque quando a gente, eu não sei, pelo menos quando eu estava envolvida ali, você fica mais envolvido com os cuidados, né? Você fica ali tentando fazer a pessoa não morrer acidentalmente. E aí nunca parei para pensar assim, nossa, como que é estar dentro da cabeça de alguém assim, né? Horrível, muito bem feito. Outra parte, aquela parte que ela leva os moradores de rua para dentro da casa dela, achando que, gente, que, meu Deus do céu, aquilo ali eu fiquei olhando e falei, gente, E olha, aí, ó. totalmente aconteceria, assim, né? Uma pessoa sozinha, com certeza. Ela achando que é outra pessoa, que nem é, né? Nossa, realmente, essa parte foi bem. é, Eu gostei muito, achei muito emocionante. Como eu falei, em cada episódio eu me emocionei de uma forma diferente, achei muito bem escrito. A direção podia, como a gente falou, podia ser um pouquinho melhor, mas foi bom também. É, E podia ser maior. Eu acho que daria uma novela É, de 100 capítulos fácil. Fácil. eu gostei, eu acho que apesar dos furos de roteiro, eu acho que dentro da proposta, eu acho que conseguiu passar mensagem, né? E o que eu falei, eu acho que quem já teve algum avó, parente, não sei, porque na minha realidade foi a minha avó. Não sei se isso aconteceria, sei lá, com um tio, com uma tia, não sei, né? Eu sei que aqui perto da minha casa também tem uma pessoa que tá com Alzheimer. Então, assim, geralmente são pessoas, assim, na faixa de 70 e poucos anos. Então, assim, acho que pra gente que teve alguém que passou, acho que, claro, a gente vê de uma forma diferente. Porque eu até falei pra minha mãe, eu falei, nossa, você fica assistindo e você fica lembrando de coisa que a gente já Das vivenciou, bem situações, né? louco. Mas eu acho que é importante que a mensagem ali é a questão do cuidado, né? Do cuidado com o idoso, ao mesmo tempo que tem essa questão do abandono, a questão de como lidar com esse diagnóstico, porque é o que você destacou, querendo ou não, você vai ter que lidar, não tem como fugir, né? E eu acho que é uma série e, como eu falei, poderia ser uma novela tranquila, porque ela traz essas questões que são pertinentes ao que a gente está vivendo. A nossa população está envelhecendo cada vez mais. Antes as pessoas morriam muito mais cedo, então elas nem chegavam a ter, né, isso, ou então ficavam trancadas no quarto, em casa, como você falou, abandonadas em asilos. E hoje a gente tem uma função muito mais idosa e muito mais ativa e que precisa de cuidados. Eu acho que você ter uma série que tem uma protagonista, uma série brasileira que tem uma protagonista idosa que está passando por isso. Eu acho que o SBT foi até muito corajoso de fazer essa produção, apostou de uma forma muito alta e, a meu ver, ganhou, porque nossa, que obra linda. Uma pena que, como a gente falou no começo, não teve essa divulgação e a gente não vê as pessoas falando, porque para mim é uma das grandes obras desse ano que saíram na TV brasileira. Merecia estar Ah, ganhando eu prêmios. acho Eu acho que é o que eu falei, tem que parabenizar, tem que destacar que foi louvável a coragem de sair desse eixo infantil, apostar em algo diferente, minimamente para ver no que vai dar em questão de audiência, de mercado, de estratégia, de chamar a atenção do público. Eu acho que eles deveriam continuar apostando em produções assim, com outras temáticas, quem sabe. Não sei se é do interesse deles. Eu acho que já foi louvável, porque, tipo assim, eu vou falar por mim, eu não assisto Record, eu não assisto SBT. Eu parei alguns dias, algumas horas do meu dia, eu deixei de acessar qualquer outro streaming e eu fui acessar o Mais SBT. Eu fui viver a primeira vez a experiência nesse streaming. Porque muito se falou quando ele foi lançado, mas quem consome? Quem assiste? Como é? Como funciona? Eu até levei. Quando estava travando, eu falei assim, gente, é só comigo ou quem consome o Mais SBT trava? Não dá para acessar? Como que é? Eu coloquei lá no Twitter, eu não tive resposta. Mas é importante também para
pra gente ver outras coisas também outras produções que não são só, sei lá, Netflix, não são só Globoplay, o SBT. Eu acho que se eles fizessem mais, chamaria mais atenção, mais pessoas ficariam de olho no que poderia vir ou não do SBT, né. Exatamente. E agora a gente tá também com esse papo de lei do streaming, lei do VOD, de produções brasileiras, tem que ser, né, ainda tá correndo aí essas leis para aprovar. E o SBT poderia sair muito na frente, né? Eu acho que a Disney tá fazendo isso, que tá colocando coisas da Record. É, a Disney tá colocando a Escravizaura e acho que não sei se a bíblica que tá sendo exibida agora tá sendo colocada lá, mas eu sei que a Escravizaura, os capítulos são disponibilizados dentro do Disney Plus. Mas o SBT poderia muito ganhar nisso, tipo, vender licença para esses outros streamings que não querem produzir coisas no Brasil e compram, né? Se eles começarem a fazer essas minisséries, eu acho que é muito, muito jogo para eles, daria muito certo. E, e é com a mesma qualidade também, né? Também, no meu ver, essa série teve uma qualidade muito boa de texto, uma abordagem de um assunto muito bom. E que venham outras iguais, né? Também, porque vai vir uma que não é tão interessante, às vezes, aí também a gente não se interessa em assistir, mas essa eu me interessei justamente porque achei a sinopse muito pertinente ao que a gente vive, Ah, ao que a gente viveu, ao que a gente vive. e também parabéns ao Melodramáticos, né, o espaço deles que foram lá e falaram que você viu, ouviu, ai, vamos assistir. Acho que eles também ter dado esse destaque. Não sei se eles vão ver esse vídeo, mas enfim, vale a menção deles porque eles estavam mostrando e a gente achou interessante, foi lá, decidiu assistir, decidiu trazer algo diferente para cá pro canal também. Então é importante também que é importante ter pessoas que também olhem para coisas que às vezes nós não estamos olhando, né. Exato, e do mesmo jeito que eles fizeram, espero que alguém assista aqui o vídeo e se interesse em assistir completo a série, né? Mesmo a gente tendo dado alguns spoilers aqui, mas eu acho que nada do que a gente falou vai estragar a experiência de você assistir a série, porque ela é uma série muito sensível, muito boa, muito bem escrita, as atuações são muito bonitas. Enfim, vale a pena assistir sim. É muito curtinha também, né? Pra quem assiste. Em 5 dias, se você assistir um por dia, você termina. Uma semana. Então, vale muito, muito, muito a pena mesmo. E como você faz o coro, obrigado ao pessoal do Melodramáticos, acho que foi o Rafa que postou. Isso, E postaram, a gente ficou interessado e viu. E se estiverem vendo aqui, vamos marcar de vocês virem também no canal para conversar sobre isso. com certeza. Bom, Nath, eu acho que foi tudo que eu quis falar, eu falei sobre isso. É É, isso mesmo. eu também, acho que eu falei tudo, né, acho que é uma série que para quem quer algo que não esteja tão no eixo que a gente está acostumada, ou quer ver algo diferente, ou se interessa por produções do SBT, acho que vale a pena. Ai, gente, vale a pena assistir, nem que seja pra, tipo assim, ah, tá, não gostei, mas pelo menos, sabe, Você não falar, sei, né? assim. Você ter uma É, opinião própria, mas eu acho que quem assistir vai gostar. Quem gosta de novela, como a gente falou, é um drama familiar. Quem gosta de novela, de drama familiar, Lícia Manso, talvez até Manuel Carlos, vai gostar. É bem curtinha, assim, claro, não tem a mesma complexidade, né, dessas novelas, mas ela tenta. E acho que é louvável ela tentar já, e já faz muito. E como eu falei, eu acho que deveria estar sendo indicada aos prêmios aí de críticos, porque é uma diferença, é uma coisa muito diferente que não tem, nem nos streams a gente tem uma produção dessa. Então, eu acho muito, muito interessante. Se você se interessou, vá assistir, porque vai valer a pena. isso aí.
Então é isso, gente. A gente falou de e agora? Quem vai ficar com a mamãe? Sim, é um título gigantesco. Até a gente tem dificuldade de lembrar. Tipo, vou ter que pensar. É isso mesmo, é isso aí. E agora quem vai ficar com a mamãe? A minissérie que foi produzida aí pelo SBT, tá disponível lá no Mais SBT. E também a que eu deu a opção aí do canal. Enfim, não sei se dá para deixar linkado na descrição. Deixa linkado na descrição, vai que alguém Pode consegue ser, assistir, vou não sei. tentar deixar, exato. Para quem não tá com paciência aí de encarar anúncio, acho que dá para É, quem encarar tiver aí o no premium do YouTube. YouTube, é. E Só também funciona só se, colocar. só funciona se tiver o premium? É, porque o normal tem anúncio, não tem? No YouTube. Não. Ah, sim, Os mas o vídeos anúncio. normais têm anúncios Não, dos vídeos amiga, normais. o anúncio do YouTube perto dos que tá lá, você consegue pular. Ah, É sim. É que faz rápido. muito tempo que eu não tenho, né? Então eu não sei. Ai, tá vendo, gente? Ela é exclusiva. Ela não tem anúncios. Mas é o que eu Você falo, sabe por se você pode pagar um streaming, pague YouTube. Não sei, é que eu assisto muito vídeo do YouTube, né? Tudo eu boto no YouTube que se tem ou não tem. Então, Ah, é, eu sempre falo que o YouTube é uma grande biblioteca. Gente, pensa uma biblioteca. O YouTube é isso, é uma grande biblioteca com coisas. Eu consumo bastante conteúdo do YouTube. Quem lê a minha coluna vê que sempre tem coisa do YouTube lá. Eu acho que é incrível para quem sabe fazer pesquisa, quem gosta de pesquisar, sabe, é bom de jogar palavra-chave lá na barra de pesquisa e vai. nossa, Dá para achar coisas muito boas. E aí, para quem tem o premium, como a minha amiga aqui, que é uma coisa mais exclusiva, deve ter mais coisa ainda, né? Porque eu acho que. Será que eles têm conteúdos que é só para quem é premium? não sei, eu acho que não. Eu Ah, acho não que é sei, eu só, acabei de não pensar sei também, isso. eu nunca vi, mas eu acho que é só sem anúncios mesmo, que é muito bom, né? Porque é Sim, como eu gosto de assistir muito filme, tem bastante filme que as pessoas colocam no YouTube, então é como se eu estivesse vendo no streaming mesmo. Eu gosto muito, ouvir sim. música, eu ouço é, álbum de novela, de trilha sonora, o povo coloca. Então eu gosto, eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de ter o dinheirinho para pagar paga o YouTube que vale a pena. Mas é isso, pessoal. Tem no YouTube, se você tá por aqui terminando aqui o vídeo, já bota aí na barra de pesquisa e agora quem vai ficar com a mamãe, ou e agora a mamãe SBT, já vai sair no canal. Eu acho que eles têm até uma playlist da série toda e tal. E daí você nem precisa Legal. clicar, né? Já vai indo. É automático. Então assistam, muito boa a série. SBT, se alguém do SBT estiver vendo esse vídeo, vai saber que a gente gostou muito, queremos outras com assuntos também nesse estilo, né? Que contemporâneos aí. E que se puderem arrumar aí as questões que a gente trouxe, né? Tanto no Mais SBT quanto de produção e tal, de divulgação, seria legal. Eu acho que, enfim, foram críticas aqui, críticas construtivas, mas também fico pensando se a gente não está muito mal acostumado pelo fato de pagarmos pelos serviços, um serviço que você paga, não se espera que vai acontecer isso. É o que a minha irmã ainda falou assim: você tem que pensar que é de graça. Imagina se fosse pago uma situação dessa. Então a gente também tem que considerar a situação que eu acho até impressionante, fico pensando como é que eles sustentam um streaming que eles não ganham R$ 1, né? Mas enfim, isso aí são análises e questões para um outro momento. Verdade. Mas essa coisa do computador, por exemplo, é uma coisa que, né, qualquer um pode acessar, não faz parte disso e foi complicado para você. Então, Eu não tentei mais assistir nada no computador, mas eu tive que assistir no celular e no celular entra normalmente. eu Também não assisti no sei se celular, foi tava normal. eu também não sei se é muito pensado para televisão, para essas TVs smart, né? Talvez possa ser isso também, né? Mas é isso, gente. Sigam o canal, compartilhem esse vídeo aqui com quem assiste SBT, quem gosta, quem não assistiu a série, quem assistiu a série. Comentem, deem like. Agora a gente está fazendo as lives toda segunda, última segunda do mês, normalmente às 8h30. Agora está sendo aqui no YouTube. Então, para quem está assistindo aqui, já ativa o sininho que já vai te dar
Tudo que a gente faz vai te botar a notificação, tudo que a gente botar aqui no YouTube vai aparecer a notificação para vocês ficarem atentos, participar das nossas lives para conversar com a gente sobre novela, sobre o mundinho noveleiro, sobre TV no geral também, a gente conversa sobre todos os programas que estão aí em voga sendo falados. E é isso. Eu acho que é isso. Sigam a gente também no Instagram, a gente está sempre divulgando por lá tudo que está acontecendo aqui no capítulo anterior. Sigam a gente também, se vocês quiserem, se quiser vir conversar com a gente, eu no Instagram, Maria Raquel FS _. Pode chamar na DM, conversar de novela. E a Nath. @nath.natv, vocês me encontram lá no Instagram e tem links para os outros lugares que eu estou aí. E é isso aí, gente. Então, até a próxima, próximo mês. Esperem aí que vem coisa legal também, né? Esse mês a gente teve o Isaac. Quando esse vídeo for ao ar já vai estar lá. O Isaac no capítulo anterior convida, conversando, o dono, né? O criador da página Cenas da Teledramaturgia no Instagram. E tá bem legal a conversa também, então vão dar uma olhada lá nesse podcast. Não é vídeo, é podcast. Isso aí. E é isso aí, obrigada, pessoal. Até a próxima.